Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, no centro de Belo Horizonte, onde é a sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do FMG. Estamos aqui num projeto que é a quinta edição do projeto História de Engenharia contada pelos ex-alunos. E nós tivemos aqui, e temos o prazer hoje de ter a presença do engenheiro civil Paulo Saliba, formado em 1964, ex-Paulo, aqui na escola. E eu aproveito para agradecer em nome de todos os associados, em nome da Engenharia Mineira, a sua presença. Agradeço a você, agradeço o CREA-MG por estar patrocinando esse projeto. E agradeço também a diretoria da associação, que tem muito nos apoiado nesse processo. E agradecer também a equipe de produção, que sem ela nós não estaríamos aqui nesse evento tão cheio de novidades, de informações. Você é bem-vindo, Paulo. É um prazer estar com você aqui. Então, vamos desenvolver a nossa entrevista da forma mais informal possível, em que nós vamos ficar explorando um pouco essa história sua, a sua trajetória. Então, para nós iniciarmos, Paulo, eu queria que você me falasse de onde vem o Paulo, qual é a origem, se é de Belo Horizonte, se veio de fora, e aí nós vamos avançando. Muito obrigado pelo convite, professor Bernardo. Consuelo foi minha companheira, minha colega, foi minha caloura desde 1961, e ela formou um ano depois de mim. E encontrei com a Consuelo recentemente, porque eu moro na Europa há muitos anos, mas venho muito ao Brasil. Atualmente eu venho muito. Você mora? Moro em Portugal, em Lisboa, certo, desde 1994, completaram-se 30 anos. Mas fico muito honrado desse convite, gosto muito da escola, não participo ativamente das atividades da associação, porque moro fora, venho ao Brasil eventualmente. Normalmente eu venho cada 3 meses, passo uma semana, 10 dias, porque eu tenho um escritório aqui em Belo Horizonte. Você perguntou da minha história. Eu, antes de sentar aqui, estava lhe contando que eu sou de origem de neto de libaneses. Do lado do meu pai, eu sou Saliba. Meu avô Elias Saliba veio do Brasil, do Líbano para o Brasil em 1905 e não tinha dinheiro. Era de uma família pobre. Saliba é uma família muito popular lá no Líbano. Ela é uma família muito antiga, começou 50 anos antes de Cristo. Saliba significa cruz, e já existia esse nome Saliba. As primeiras revelações são de antes de Cristo. E eles espalharam por todo o Oriente Médio. Tem muito Saliba na Síria, tem um pouco Saliba na Jordânia, tem Saliba no Egito. Uma das principais avenidas do Cairo é a Avenida Saliba. E eles foram muito para os Estados Unidos. No final já do Império, na decadência do Império Otomano, eles começaram a exilar para o Brasil. O Brasil era um país novo, estava começando a imigração libanesa para o Brasil, e os Saliba vieram muitos Salibas. Meu avô tinha 35 anos e veio no navio, saindo de Beirute, que ele contava a maravilha que era, e junto veio com uma família Nassif, que morava na mesma região. Ele conheceu minha avó no navio. Minha avó tinha 11 anos, ele tinha 35. E ele ficou encantado com ela, aquela menininha muito falante, pequenininha, magrinha. E no Líbano eles casam as meninas a partir do nascimento, com 2 anos, com 3 anos, e os maridos cuidam da esposa. Então ele perguntou à minha avó se podia casar perguntou à minha bisavó se podia casar com a minha avó, Farid. Ela falou, com muito prazer. Então, quando chegaram no Brasil, pouco tempo depois, se casaram. Ela tinha 11 anos, ele 36. E casaram. Ele ficou morando com a minha bisavó, porque ele não tinha dinheiro também. E aí
viveram juntos lá e minha avó foi ter o primeiro filho. Foi o Najib Saliba, que é um médico muito conhecido em Belo Horizonte, foi muito respeitado aqui, quando ela tinha 15 anos. E daí para frente teve 10 filhos, em seguida um filho a cada 2 anos, mais ou menos. O meu avô não tinha nada lá no Brasil, no Líbano, e recebeu uma carta de um parente dele que tinha migrado, morava em São Paulo, que falou com ele: venha, largue tudo, venha para o Brasil. Aqui você caminha 10 passos e tropeça numa pepita de ouro. Caminha mais 10 passos e tropeça no diamante. No diamante. Ele aí não tinha dinheiro, tudo que ele conseguiu vendeu lá, veio com uma nota, comprou a passagem, veio com uma nota de 10 libras inglesas no bolso. Quando chegou em São Paulo, era tudo que ele tinha. 15 anos depois, era um homem rico, morando em Leopoldo. Tinha uma grande loja de tecidos, depois uma loja em Belo Horizonte. Depois teve problemas com um parente que ficou tomando conta da loja, perdeu. E viveu até os 105 anos. Faleceu, ele nasceu em 1868 e faleceu em 1973. Viveu 105 anos. É muito curioso, Saliba, porque é muito a contemporaneidade com a mesma história minha, sabe? Eu estou aqui escutando a mesma história, o navio, né? Os caras vieram mais ou menos. A mesma história, tudo, inclusive. Agora, qual era o comércio de tecido? Meu pai é o terceiro filho do meu avô, chamava-se Wilson Saliba, foi farmacêutico e depois se dedicou à construção. Trabalhou no DR de Minas muitos anos, até aposentar. Faleceu muito jovem, com 66 anos. Meu pai foi um dos fundadores do Cruzeiro, na época chamava Palestra Itália. Chegou a jogar no Palestra Itália, mas não era bom jogador. Parou logo, jogou de ponta direita. O meu tio, jovem, irmão dele mais velho, foi lateral direito e era muito bem. Ela foi titular. E ele morava ali no Barro Preto, na Avenida Augusto Lima. E nessa amizade, ele acabou participando ativamente do Cruzeiro, quando teve a troca do nome do Palestra Itália para Cruzeiro durante a guerra, devido ao problema do Brasil ter declarado guerra à Itália. Nada que fosse italiano aqui podia permanecer com o mesmo nome. Foi uma situação muito desagradável para os filhos de italiano, para os italianos. E o meu pai se envolveu tanto com o Cruzeiro que ele construiu o estádio do Barro Preto, 1942, 43. Ele fez o estadinho lá do Barro Preto, num terreno doado pelo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era prefeito. Por isso o estádio do Cruzeiro no Barro Preto chamava Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ainda tem lá aquele estádio, mas não tem mais o futebol. Depois, durante a época de construção, em 1949 e início de 50, papai trabalhou muito na construção do Estádio Independência para a Copa do Mundo de 1950. Ele fez um trecho das arquibancadas, era um empreiteiro, pequeno empreiteiro, trabalhou com isso. Depois, logo após isso, ele foi chamado para o DR de Minas e ficou no DR de Minas até 1970, quando aposentou. Depois trabalhou na Andrade Gutierrez e veio a falecer em 1979. Minha mãe é do lado Chiabi. Chiabi é uma versão italianizada do Chehab. O nome Chiabi no Brasil era Chehab, no Líbano é Chehab, e a família Chehab é uma família nobre do Líbano. Os Chehab apareceram no início do século, no final do século XVII, 1690, quando Bashir Chehab I foi o emir do Líbano. O Líbano era muito dividido entre o sul e o norte. Os Chehab dominavam 70% do Líbano. Toda a região das montanhas e do Vale do Bekaa e o norte, e a região de Beirute. Os Chehab eram herdeiros da família Man, que dominou o Líbano por muitos anos. Os Man dominaram o Líbano aí por mais de 100 anos, e quando eles perderam os herdeiros,
os Cherhab eram parentes, e eles então promoveram o primeiro Cherhab, que foi o Bashir I, e ele ficou pouco tempo, 2 ou 3 anos, depois faleceu, entrou um primo dele, ficou mais 1 ou 2 anos, não se aguentou e passou. Mas a família era uma família proeminente, uma família famosa, que tinha bens e tudo, e por volta de 1878, aparece um jovem Cherhab chamado Bashir Cherhab, veio ser chamado Bashir Cherhab II, tinha 28 anos na época, e era um homem muito inteligente, e ele foi indicado para ser o emir do Monte Líbano. E teve uma reunião disputando com os drusos e com o pessoal do sul, e ele se irritou e falou que não ia aceitar aquelas decisões, e saiu da sala, e se armou e voltou e tomou conta do Monte Líbano em 1878. O Líbano era um país muito pobre, na época não tinha nada, e o Bashir era um homem de grandes visões, e ele começou a consertar o Líbano. A primeira coisa que ele fez foi pacificar o país. O país vivia em guerras, 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 e ele pacificou o país, e durante 52 anos o Líbano viveu em paz. Ele transformou Beirute numa grande cidade, ele originalmente era muçulmano, pouco tempo antes disso ele se transformou em maronita, em cristão maronita, e ele foi muito apoiado pela família da mulher, que ele se casou com uma mulher mais velha que ele, que era até já viúva, tinha 2 filhos, e ele foi tomando conta e foi consertando o país, e era um homem muito correto, muito honesto, e ele transformou o Líbano na Suíça do Oriente. Em poucos anos, todo mundo que tinha dinheiro levou para o Líbano, porque era o lugar mais seguro que tinha ali, onde não tinha mais guerra. Depois de uns 22 anos que ele estava no governo, 1810 mais ou menos, o crescimento do Líbano foi espetacular. Teve um crescimento como centro financeiro do Oriente Médio, e uma coisa muito boa é que eles já tinham uma tendência a isso, mas ele aprofundou a convivência entre todas as religiões. De maneira que hoje, se você for a Beirute, você tem uma catedral católica, tem uma catedral maronita, tem uma mesquita muçulmana, um do lado do outro. Eles convivem perfeitamente. Existem algumas rivalidades. Eu tive uma experiência interessante, porque eu sei que lá a convivência é muito boa. E estando em Beirute, eu sabia que tinha um Cherhab, que era meu parente, muito longe, longínquo, mas que tinha sido muitos anos o diretor-presidente do Museu de Beirute. E na época que começou a Guerra Civil no Líbano, em 1978, ele pegou todo o acervo, escondeu no subsolo e fez paredes em volta, de maneira que a guerra não quebrou o acervo do Museu do Líbano. E ele ficou famoso por isso. Saíram diversas reportagens no mundo sobre o acervo do velho Cherhab. E esse Cherhab chamava-se Fuad Cherhab. Ele tinha uma filha que estudou no Líbano, no mesmo colégio que um engenheiro que depois trabalhou comigo, um francês, um libanês. Ele era armênio, nascido na Armênia, estudou no Líbano e foi viver em Paris, virou francês depois, chamado Henri Evasian. E um dia, conversando com Henri Evasian, que foi trabalhar comigo em Porto Trombetas, olha como o mundo é pequeno. Eu era superintendente da obra de Porto Trombetas, na Amazônia, e tinha um subempreiteiro que era Brasília as Obras Públicas. E a Brasília tinha uma sociedade com a SP Batignolles, francesa. E a SP tinha mandado para o Brasil um presidente para Brasília chamado Henri Evasian, um homem brilhante, engenheiro formidável. E ele foi para Trombetas para projetar e realizar o porto para a gente. Chegando lá, ele me conheceu e falou: "Você é Chiab?" "Você é Chiab? É Chiab ou Cherhab?" Falei: "Não, é Cherhab." "Ah, porque eu tive uma colega Cherhab que sentava na mesma carteira que eu, lá no Líbano. Nós estudávamos no grupo escolar lá e, por coincidência, na mesma sala. Então, fiquei muito amigo dela, não sei o quê. Bom, eu fui ao Líbano, consegui o telefone da casa do Fuad Cherhab, que tinha morrido, e era essa senhora que era colega do Evasian.
E eu, então, como eu era muito amigo do Evasian, ele morava em Paris, eu tinha um apartamento em Paris, era até o lugar dele, ele conseguiu o telefone com ele e fui. Quando eu cheguei lá, liguei para ela. É da casa do Monsieur Fuad Cherab, eu queria falar com a filha. Ah, pois não. Já uma senhora, ela tinha nessa época uns 75 anos. Aí eu falei, eu sou muito amigo do Henri Evasian, sou brasileiro. O Henri me disse que foi colega da senhora no grupo escolar. E sou brasileiro, sou da família Cherab no Brasil. Ela virou para mim e falou assim, o senhor é cristão ou muçulmano? Eu falei, nós somos cristãos. E achava que ela fosse, nós somos muçulmanos. Pá, bateu o telefone. Me assombrou. É terrível. Jamais podia imaginar uma coisa dessa, porque no Líbano isso não é comum. E eu estava lá em contato com o presidente da Associação Maronita, que é Cherab. Então tem Cherab maronita, tem Cherab muçulmano. Mas estou contando isso porque... mas aí nessa trajetória, a sua mãe, que é... Mamãe é Chiab. O que aconteceu? O meu avô era bisneto do Bashir Cherab. E não era na linha direta sucessória, porque o Bashir tinha 3 filhos. O meu avô era da segunda linha. E de maneira que eu sou um príncipe sem muitos direitos. Sem muitos direitos, né? Não tenho muitos direitos. O meu avô veio para o Brasil em 1900. Ele veio com ele um irmão mais velho que ele, 5 anos, e eles vieram para o Rio de Janeiro, montaram uma loja na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Eles devem ter trazido muito dinheiro, a gente não sabe, mas a família era uma família rica. Ele era muito fechado, nunca contou a história da saída deles. Existe uma conversa que teria havido uma briga lá na região entre famílias, etc., que teria tido um assassinato e que ele e o irmão, para não ser envolvidos com isso, vieram para o Brasil. Foram para Paris, de Paris pegaram um barco e vieram para o Brasil. Mas ninguém nunca soube da verdade, o motivo que eles chegaram. Eles tinham nascido em Babda, que é uma boa cidade no Líbano, e de Babda vieram, então, esbarrar no Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ele montou uma loja de secos e molhados, como era costume. Ele era muito jovem, na época que ele chegou, tinha 22 anos, mais ou menos, e era um sujeito muito ativo e dinâmico. E aí a loja progrediu muito. E falaram com ele na época, em 1904, que eles tinham construído uma nova capital no estado de Minas Gerais, e que aqui tinha muito garimpeiro, tinha muito dinheiro, tinha muito ouro, muito diamante. Então, ele resolveu, pegando as informações, fez uma grande quantidade de mercadorias e embarcou nos primeiros trens da Central do Brasil, do Rio para Belo Horizonte. E daqui falaram com ele que ele podia ir até Diamantina pela Estrada Real. Ele podia ir de trem até Sabará e de lá pegava uma tropa de burros e seguia pela Estrada Real, andando uma média aí de 20 a 30 km por dia. Ele aí fez isso, muito dinâmico, chegou em Sabará, contratou uma tropa de 100 burros, aqueles burros cargueiros, encheu de mercadoria e foi vendendo, seguindo a Estrada Real. Quando ele chegou em Conceição do Mato Dentro, era um lugarejo de 1.500 pessoas, que tinha um garimpo, 1.500 a 2.000 pessoas. Ele vendeu tudo e aí encheu os burros de mercadoria local, rapadura, cachaça, o que tinha, queijo, o que tinha na região, e voltou levando para o Rio. E achou isso muito bom, fez outra viagem e foi fazendo. Carregava no Rio, levava até Conceição do Mato Dentro, já fez uma freguesia ali na região, e chegou lá, arrumou uma moça, ficou encantado com ela e casou-se com ela quando ela tinha 15 anos, e ele tinha, nessa época, ele já tinha, isso era 1907, ele morreu em 36, 29, ele tinha 27 anos. Morreu muito novo, morreu com 56 anos.
Mas aí ele começou a fazer esse trajeto e casou com essa moça em Conceição, da família Ribeiro da Costa. Então a minha mãe é Antônia Costa Chiabi. Quando ele chegou no Rio, ele foi registrado com o nome de João Miguel Árabe. O nome dele era Emir Haidar Shehab. Mas naquela época eles traduziam quando o estrangeiro chegava e ele ficou com o nome de João Miguel Árabe. Foi para Conceição do Mato Dentro, todo mundo o conhecia por João Turco. E foi um homem muito dinâmico lá em Conceição. Ele faleceu em 1936, em agosto de 1936. Em 1932 ele resolveu criar uma central hidrelétrica em Conceição. Conceição foi das cidades pequenas, mais cedo teve luz elétrica. Ele montou uma roda Pelton numa barragem, fez uma pequena barragem, montou uma roda Pelton perto de Conceição, num lugar chamado Três Barras, e ficou essa usina até 1962, 63, aí já a luz já não aguentava. Então você tem um avô que esteve aqui em Belo Horizonte com o comércio. Mas a Belo Horizonte ele nunca ficou, ele passou. Não, outro avô. O outro sim. Aqui em Belo Horizonte com comércio de tecidos. Isso. Quem era a loja? Qual era? O nome do meu avô, Saliba, era Elias Miguel Saliba. E a loja? A loja chamava-se Tecido Copacabana, na Avenida Afonso Pena, entre Curitiba e São Paulo. Era uma loja muito grande, famosa. Mas ele deixou um primo dele cuidando aqui e ele cuidava lá em Pedro Leopoldo. Certo. E esse primo dele se meteu no jogo aí, nos cassinos que tinha em Belo Horizonte, e no jogo, e como? Gostava muito de mulher, vivia lá no cabaré da Olímpia, não sei o quê, e gastou o dinheiro todo e quebrou a loja. Quando meu avô soube e assustou, veio cá, estava a justiça atrás dele, requerendo falência, porque a loja daquele já era muito maior que a de Pedro Leopoldo. Ele teve um desgosto muito grande, perdeu tudo, e começou a vida de novo, posteriormente, com mais, depois, com muito menos recursos, passou a ser representante de tecidos. O João Turco, lá em Conceição, foi ficando um homem muito rico, e em poucos anos ele comprou a maior casa da cidade, que é uma casa muito grande, estilo colonial, que tem bem na entrada da cidade. Ela hoje foi transformada numa pousada. Eu conheço essa casa. Eu passei lá semana passada, conheço essa casa. Você entra na cidade. À esquerda, sim. Exatamente, conheço essa casa. Com a grade de fora a fora, grade fundida na França. Aquela casa de 1878. Sua memória é notável. Então aí eu quis comprar aquela casa, mas eu estava no Amazonas, minha tia vendeu sem me falar, e ela saiu da família. Aquilo era uma casa de família, não podia ter sido. Lógico. Mas, Paulo Saliba nasceu em Belo Horizonte? Bom, meu pai conheceu a minha mãe aqui em Belo Horizonte, ela veio passear aqui, meu pai tinha formado em farmácia, e conheceu a minha mãe na casa do Carlos Falsi, que era um comerciante famoso de Belo Horizonte. Estava doente, meu pai foi lá aplicar injeção, naquela época o farmacêutico ia em casa aplicar injeção, conheceu a minha mãe, estava de férias, porque era colega da Ana Falso, filha dele, estava de férias aqui, e conheceu meu pai, ele ficou encantado com ela e pediu para namorar e casaram em um ano e pouco de conhecimento, casaram-se em 1930, no dia 23 de dezembro de 1933. Meu pai tinha 21 anos nesse dia, fazia 21 anos, minha mãe tinha feito 21 anos, dia 30 de outubro. Casaram, vieram para Belo Horizonte, moraram um tempo com a minha avó na Avenida Augusto Lima, um ano. No ano seguinte, minha mãe ficou grávida, já ia ganhar o segundo filho 2 anos depois, mudou para a Rua Uberaba, acima de Guajajaras. 2 anos depois, ela mudou para a Rua Tupis, no último quarteirão da Tupis. Nessa época, meu pai tinha uma farmácia, chamada Farmácia São Geraldo, na Avenida Augusto Lima, esquina de Ouro Preto. E eles lançaram a urbanização de um bairro que veio a chamar bairro de Santo Agostinho, acima da Rua Guajajaras, porque a cidade terminava na Rua Guajajaras. Dali para cima era barro e mato. E a prefeitura, então, fez um loteamento compreendendo da Rua Guajajaras até acima da Avenida Amazonas, mais ou menos até a Rua Gonçalves Dias.
e pegou toda aquela região dali. Já existia um pouco acima de Guajajaras até Timbiras, nas últimas ruas, porque lá tinha o quartel do 10º Batalhão, que hoje é 12º, parece, né? Então a rua Brito Melo e a rua Uberaba já subiam para chegar no quartel. As outras, Paracatu, Juiz de Fora, terminavam um pouco ali. Mas a prefeitura então urbanizou aquelas ruas. Araguari, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, passando até a Avenida Amazonas. E em 1936, 37, eles abriram já a Avenida Amazonas até para o lado do Pio XII e pegaram toda aquela região ali, que passou a se chamar bairro de Santo Agostinho, porque na época os agostinianos construíram um grande colégio ali, na esquina de Amazonas, Aimorés e Araguari. E ali foram feitas casas estilo eclético, que eram um dos bairros mais bonitos de Belo Horizonte. Com a pena desmanchar aquilo tudo. Na Avenida Amazonas, essas casas, muitas delas existem. Em torno da Amazonas, entre as ruas Araguari, Ouro Preto, Juiz de Fora, Paracatu, Juiz de Fora, até lá onde era o quartel do Exército, que depois também criaram o CPUR. E eu nasci ali na rua Araguari, 720, logo acima da Timbiras. Meu pai comprou terreno lá em 1937 e ele tinha 6 anos para construir, pelas normas do loteamento que ele comprou um lote e teve uma ideia, porque o lote dele era 20 por 30. Ele então propôs o loteador lá, ele ficar com um lote de 21 por 28. Tirou um pedaço no fundo, ficou mais curto, mas pegou uma frente maior e construiu 2 casas em vez de uma. Essas casas estão lá em perfeito estado, do jeitinho que elas foram construídas. As 708, não muito, porque o inquilino quebrou, mas a 720 está lá. Eu depois fui comprando as casas em volta ali, que eu queria preservar o bairro. Cheguei a pensar em fazer um prédio lá de 200 apartamentos, mas o patrimônio me pediu para não fazer isso. Eu então concordei com o patrimônio de tombar as casas. Eu tenho ali uma série de casas, a casa onde eu nasci e as vizinhas. E as do outro lado... também tinha uma família libanesa ali. E tinha o João Jacó Sheib do lado parente da minha mãe. Por parte de avó. João Jacó Sheib. Eles tinham, no fundo, um galpão onde os filhos tocavam vários instrumentos. A Helena Sheib, filha dele, inclusive era professora de piano. Maior amiga minha lá do lado da sua casa. Exatamente. Antes que você começou a falar, eu falei, ele devia morar do lado dos meus parentes lá. Não sabia que você era parente deles, não? Também, por parte de avó. A sua avó era parenta do João ou da Júlia? Parente do João. Do João. O João era um homem muito sério, não tinha instrução, parou no curso primário, mas era um grande negócio. E ali teve uma outra curiosidade também, porque ali morou também, acho que o Clóvis, não foi? O Clóvis Ludolfo Gomes morava na Araguari do outro lado. Ele e a Maria Luísa, eles deram aula aqui, nesse prédio. O filho dele, Marco Aurélio, foi dos maiores amigos meus, faleceu o ano passado. Pois é. Foi meu colega de turma, de criança, era grande amigo meu, gostava demais do Dr. Clóvis. Gente muito boa. E a família do João Jacó Sheib era uma grande família, ele tinha 8 filhos, todos viveram até já mais velhos, a primeira que faleceu, já faleceu com 30 e tantos anos, e ele era um homem muito correto, muito sério, penetrado, e um grande negociante, tornou-se o homem mais rico daquela região ali. Quando ninguém tinha carro, ele tinha um Cadillac, era o carro mais luxuoso também. E era um homem, e é uma casa muito boa, depois ele ampliou, ele construiu a casa dele na mesma época que o papai. Depois ele ampliou muito a casa dele, fez... Bom... Você nasceu ali, então? Eu nasci na 720. Araguari. Papai tinha 720 a 708, são 2 casas contíguas. Quando o seu João morreu, ficou a viúva dele, a dona Júlia, sobreviveu a ele mais 6 anos, mais ou menos. Quando ela morreu, eu estava em Madrid, eu era presidente de uma empresa na Espanha, e a minha mãe me telefonou, falou, meu filho, estou muito triste. O que foi? A dona Júlia morreu e os filhos vão vender a casa. E estão vendendo a casa para uma igreja evangélica, vão desmanchar a casa
e vão fazer uma igreja, um galpão aqui, fazer uma igreja. Eu falei, isso não, hein? Então eu liguei para o Maurílio, que era o filho mais velho, e falei com ele. Falei, Maurílio, eu estou na Espanha, estou sabendo que sua mãe faleceu, que pena, eu gostava muito dela, pá. Vocês estão vendendo a casa? Já vendemos. Falei, peraí, mas você vendeu sem falar com a gente? Eu gostaria tanto, se eu soubesse, compraria a sua casa. Eu estou vendendo, já está bem apalavrado, mas você já fechou o negócio? Não. Você está vendendo por quanto? Eu estou vendendo por 360 mil. Era um preço razoável na época, 2002. Eu falei, Maurílio, vamos fazer o seguinte, você não fechou, você pode voltar atrás lá e eu te pago 400 mil. Ele falou, mas você paga isso? Eu falei, pago. Então, mas como é que você faz? Você está na Espanha? Eu falei, não, vou mandar minha secretária te dar um cheque aí hoje de 50 mil de sinal, daqui uma semana eu estou aí e nós fechamos o negócio. Aí eu fiz isso, ele aceitou. Que ótimo. E tinha a casa de cima, que era do Filogônio Martins Sarreiro, que tinha falecido, e eles tinham lugar primeiro para um comércio, depois saiu, depois lugar para uma clínica, a clínica quebrou a casa toda, brigaram lá, saíram, foram morar, a clínica veio ser inquilina da casa do meu irmão até hoje, tá? Desde 1996. Estão lá até hoje, já tem 30 anos. Mas a casa do Sarreiro, que era do lado, ficou abandonada e os mendigos entraram lá e roubaram tudo, a casa estava caindo aos pedaços. Eles queriam jogar a casa no chão para fazer um estacionamento. E eu então liguei para o dono e falei assim, ô Roberto, eu quero comprar a sua casa. Mas aí ele já tinha vendido para mim por 360, soube porque eu tinha comprado do Maurílio por 400. Aí o Maurílio entrou na história e vendeu para mim por 400 e ainda ganhou a comissão dele. Então você preservou toda essa memória da infância, né? E resolvi restaurar. Então restaurei as casas. A do Maurílio, do seu João, estava muito machucada, porque ele já tinha morrido, estava lá a Helena morando sozinha, com a dona Júlia. O Maurílio já tinha saído. Helena é viva? Helena morreu, deve ter 2 anos. Era muito amiga, era a maior amiga da minha mulher. Ótima menina, muito boa. Sofreu muito, fumava demais, teve um câncer de garganta e tudo, e teve jeito. Mas aí eu restaurei as casas. Da minha mãe, eu já tinha comprado da minha mãe enquanto ela era viva, e minha mãe morreu, eu montei meu escritório lá. Então, uma época eu fui procurado por um grupo de Juiz de Fora para fazer um grande prédio lá nas casas. Aí eu fui ao patrimônio, eles estavam tombando todo o Bar Preto, tudo ali. E aquilo mudou de nome, não é mais Santo Agostinho, é Bar Preto. Da Amazonas para baixo, até o Pio XII, até a contorno, chama tudo Bar Preto. Já acabou com o nome Santo Agostinho para baixo, Santo Agostinho para cima do colégio. Aí eu estive olhando lá com a empresa para fazer o prédio, fui lá no patrimônio e a diretora do patrimônio, que era a Françoise, falou comigo, é uma pena, porque estão destruindo a memória de Belo Horizonte, e aquele conjunto ali é dos mais harmônicos que ainda tem. Aquele conjunto da Avenida Amazonas, perto do Colégio Santo Agostinho, estava todo destruído, né? Ficou 20 anos abandonado, agora o colégio restaurou. O patrimônio pressionou, ele não deixou desmanchar, eles restauraram as casas todas da Amazonas. Amazonas entre Aimorés e Rio Grande do Sul, e Mato Grosso. Aí ela falou, é uma pena, não sei o quê. Eu falei, então é o seguinte, eu vou concordar com você, eu vou restaurar, manter as casas restauradas, já estavam. E não vamos construir nada lá não. Então estou no processo de regularização do tombamento de 2 delas. Uma já está toda autorizada, que é a que está no meu escritório, onde eu nasci. E as outras têm pequenas modificações que foram feitas, porque a da mamãe, do meu pai, está perfeita. Mas as outras, o João Jacó fez uma série de modificações, ampliou nesse salão que você falou. Que aquele salão ele foi feito para a gente usar como dança lá. Nós tínhamos um clube ali na rua, que tinha 88 garotos e garotas ali na região. Nós criamos um clube chamado Clube do Cocó. E era porque a gente reunia ali e dançava ali naquele fundo, onde tem o fundo da Saliba, você então estudou no Colégio Santo Agostinho, alguma escola ali próxima? Como é? A sua formação começou pelo... Ali eu nasci, então, ali em 31 de maio de 41. Meu pai tinha 28 anos e minha mãe também. E eu cresci ali. Meu nome é Paulo Chiabe Saliba, porque o Chiabe da minha mãe e o Saliba do meu pai. E você estudou no Colégio Santo Agostinho? Não, eu tinha 2 irmãos mais velhos, o Clemenceau
Chiab Saliba e o Newton Chiab Saliba. Eles eram, o Newton 5 anos mais velho que eu, o Clemenceau 7. O Clemenceau estudava no grupo escolar Caetano Azevedo. E o Newton estudava na escola 12 de dezembro. Ele não gostava muito de estudar. Meu tio Chiab, foi um pediatra famoso, aqui era muito sábio, falou com minha mãe: o Newton não gosta de estudar, bota ele num colégio particular para ele ter melhor. Então eu, quando fiz 6 anos, fui para o colégio, para o grupo escolar Caetano Azevedo, professor Caetano Azevedo, ali na Rua Guajajara. Estudei lá do dia 15 de fevereiro de 1948 e formei no dia 18 de dezembro de 1951, lá no grupo escolar. Tive excelentes professoras, todas muito boas, o grupo era excelente. Primeiro ano eu tive uma professora chamada Dona Ione Silva, que teve que sair para ganhar criança, e entrou no lugar dela a professora Miriam Valadares, que era uma menina linda, tinha uns 19 anos, era uma moça bonita toda a vida. No segundo ano eu tive uma professora excelente, chamada Lourdes Laranjeira. Era maravilhosa, brava, muito brava com a gente, mas fiquei imensamente amigo dela até muitos anos depois. No terceiro ano eu tive uma professora chamada Dona Jandira de Moura e Silva, morava na Rua Brito Melo. A Dona Lourdes morava na Avenida do Contorno, atrás da linha do trem. E a Dona Jandira morava ali na Rua Brito Melo, e ela tinha um filho que era colega meu, chamado Mário Lúcio. Mário Lúcio Moura e Silva. E no quarto ano eu tive uma professora que ficou famosa em Belo Horizonte, que era a Dona Maria Isabel Maia Palmeirão. Dona Maria Isabel morava na Rua Juiz de Fora, e na Rua Paracatu, na Rua Paracatu, contra a esquina de Tibiras. E a Dona Maria Isabel perdeu o marido muito cedo e, para sustentar, montou um cursinho de aula particular para preparar os alunos para entrar para o colégio estadual. Para entrar no colégio estadual, naquela época, em 1952, 51, né, tinha um concurso, era um vestibular. Você tinha que prestar um concurso como você presta hoje o vestibular. Entravam 400 alunos, 300, para concorrer às 60 vagas que tinha no colégio estadual no primeiro ano. Eram 2 turmas de 50 alunos, parece, e mais uma turma à noite. Então você tinha que se preparar. Eu estudava de manhã no grupo escolar com a Dona Maria Isabel, e à tarde frequentava o cursinho dela de 2 às 5. E você tinha que estudar muito. Para passar no estadual era um negócio difícil, o colégio era disputadíssimo. Era o melhor colégio de Minas. E era gratuito, né? Os meus irmãos, o Clemenceau estudou no colégio estadual, o Newton estudou no colégio Santo Agostinho. Depois o mais novo, o Fernando, que também não gostava muito de estudar, foi para o colégio Santo Agostinho. Era um colégio mais brando, mais soft. E eu estudei, então formei muito bem no grupo escolar, entre os 5 primeiros. Fiquei muito amigo das professoras, principalmente da Dona Maria Isabel. Fui amigo da Dona Maria Isabel até ela morrer, dela e das filhas. E aí fiz o concurso estadual e entrei no primeiro ano. Passei direto. Fiz o primeiro ano, mais ou menos. O segundo ano eu era muito criança, eu tinha 11 anos, media 1,23 m no primeiro ano. Magrinho, pequenininho, eu era o menor. Sempre eu fui o menor da sala. Era o mais magrinho, menorzinho. Aí, no segundo ano, eu era muito criança, não estudava, ficava só brincando, tomei bomba. No estadual, você não podia perder mais do que 2 matérias. 2 matérias, tomava isso. Tomasse bomba 2 vezes, tinha que sair. Aí, em 1954, eu fiz o segundo ano de novo, estudei bastante, passei. Terceiro ano passei, no quarto ano passei, formei no ginásio. Quando eu entrei no estadual, eu era muito pequenininho, mas a partir do segundo ano que eu repeti, eu já passei a ser chefe de turma. Era aquele escolhido pela turma para representar. Então eu fui chefe de turma desde o segundo ano, terceiro, quarto, formei. Quando eu estava no quarto ano de ginásio, eu fui convidado pelo Betinho. Betinho foi muito famoso aí naquele programa contra a fome, não sei o quê, era um catolicão. E o Betinho me conheceu no Colégio Estadual, me convidou para entrar para a JEC, Juventude Estudantil Católica. No segundo ano do colégio, eu já tinha entrado para o grupo de escoteiro do colégio. Então eu já era do grupo de escoteiro, era escoteiro
do grupo do professor Floriano de Paula, e no quarta série de ginásio eu entrei para a JEC. Foram as duas melhores coisas que me aconteceram. Você, então, no Colégio Estadual, você fez o ginásio, o científico foi onde? E fui fazer o científico no... Aí o Colégio Estadual mudou do Barro Preto para aquele prédio do Santo Antônio. E eu inaugurei aquele prédio na quarta série de ginásio. A quarta série eu já fiz lá, eu fiz até o terceiro no Barro Preto. E como eu já era chefe de turma, e eu era muito falante, muito participativo, o professor Wilton Cardoso, que tinha sucedido ao professor Eli Menegali no Colégio Estadual como diretor, ficou gostando muito de mim e me pediu muito para ajudar na montagem do colégio. Então eu ficava no colégio o dia inteiro, as férias de dezembro, de janeiro e até metade de fevereiro. Isso no estadual, né? Via no estadual novo. E arrumei cadeira, arrumei sala, botando cadeira na sala. Era extremamente participativo. E lá continuei como chefe de turma no quarta série de ginásio, era o ginásio, e entrei para a JEC, que era um grupo de estudantes católicos que tinha sido criado na França na década de 30, que era ação católica, e que tinha a JAC, que era a Juventude Agrícola Católica, a JEC, que era estudantil, a JIC, que era de mulheres, moças independentes, formadas já do curso secundário, a JOC, que era de operários, e a JUC de universitários. E a ação católica cresceu muito na França e veio para o Brasil. E no Brasil ela foi muito atuante nos anos 50. No final dos anos 50 para 60, algumas das JECs, das J, entraram muito na política. E o pessoal da JUC criou a Ação Popular, que virou depois Grupo Revolucionário. Então eles acabaram com a JUC nessa época, acabaram com a Ação Popular, os militares, e a JOC foi para o mesmo caminho, a JIC já era pequena, e a JEC acabou sendo praticamente excluída, depois que eu saí. Eu saí da JEC em 59. Mas no colégio eu comecei a participar muito da parte política e participava da associação de colégio, era diretor, não cheguei a presidente, porque eu era presidente da JEC, quando eu deveria ser presidente da acesso do colégio, eu era presidente da JEC já, então não dava para conciliar tudo, mas era diretor social, estava aí. E participei muito no colégio. Quando eu formei no colégio, eu fui melhorando muito no científico e formei em primeiro lugar no científico. Era muito difícil. O científico foi onde? No estadual? No colégio estadual. Formei em dezembro de 59, em primeiro lugar. E entrou aqui na Escola de Engenharia em 60. E aí fiz o concurso para a Escola de Engenharia no início de fevereiro de 1960. Foi o concurso mais difícil que se fez na Escola de Engenharia, não sei se antes ou depois, mas no ano anterior, 1959, tinha entrado 220 alunos. Então, para 1960, tinha 220 vagas. E eles deram o primeiro concurso e só aprovaram 65. Um negócio absurdo. E depois tiveram que fazer outro concurso, 15 dias depois, e aprovaram mais 60. Nossa. Então, a turma anterior de 59, que entrou em 59, tinha 220 alunos. A minha tinha 125 nos 4 cursos que já existiam. Porque aí tinha civil, tinha mecânica eletricista, tinha Minas metalurgia. Tinha Minas metalurgia e tinha química. Química. Então, era uma turma muito pequena, porque para esses 4 cursos só tinha 120 alunos. A minha turma acabou formando com 70, de gente que foi tomando bomba e foi entrando na minha turma. Nós formamos em 64. A sua memória da Escola de Engenharia, quando você entrou, sobre a questão do corpo docente, colegas... Bom, eu entrei... laboratórios... Esse vestibular foi um vestibular terrível, né? E eu poderia ter passado entre os 10 primeiros, porque do meu grupo do colégio estadual, praticamente todo mundo passou no primeiro exame. E eu era o primeiro aluno, fiquei muito envergonhado que passei em 18º lugar. Eu tive um problema na prova de álgebra, que eu queria ir ao banho, não sei o quê, passou. Mas passei bem. Não fui um bom aluno, porque
eu comecei a namorar minha mulher muito cedo, desde os 15 anos de idade, depois paramos assim, ficamos meio paquerando, mas eu voltei a ter um namoro sério quando eu estava no segundo ano de científico, com 17 anos. E nessa época eu era presidente da JEC, eu era diretor da associação do colégio e tudo, e aí eu comecei então a me dedicar muito à política, e quando eu entrei na escola, eu comecei a trabalhar no segundo mês de escola, eu comecei a trabalhar com o professor Clóvis Ladeira como desenhista. Então, eu estava muito preocupado em formar depressa, arrumar dinheiro para casar, e casei no quarto ano da escola, do quarto para o quinto ano. Então, eu poderia ter sido um excelente aluno. No primeiro ano eu fui bom aluno, mas eu não era aquele aluno aplicado de chegar nas aulas, estudar, passar. Nunca tomei nenhuma bitola, que chamava, né? Nenhuma segunda. Como é que chamava? Bitola era o seguinte: se você não tivesse nota até 4 para passar em todas as matérias, né? Porque a escola era da seguinte maneira: você tinha 2 provas mensais nos meses de abril e maio e uma prova parcial em junho. Depois vinha o mês de julho, férias. Depois você tinha uma prova mensal em agosto, outra em setembro, outra em outubro e uma prova parcial em novembro. E depois da prova parcial você tinha a prova oral. Se você tivesse média suficiente, acima de 4, somando pegava as médias das mensais, tinha um valor. A primeira parcial tinha um valor, a segunda parcial tinha outro valor e a oral tinha outro valor. Somava isso tudo e dividia por 4. Se você tivesse nota acima de 4, você passava. Se você não tivesse 4, você fazia no mês de dezembro, porque as provas orais terminavam lá pelo dia 10, até o dia 20, você fazia 2 provas, uma escrita e uma oral, e chamava bitola. Então, quem não passava ainda tinha direito de fazer uma bitola, para ver se tirava 4. Se você perdesse a bitola, você ia para a segunda época. E se fosse para a segunda época, podia passar ou não. A segunda época era em fevereiro. Ô Paulo, e as disciplinas que mais destacaram para você no curso? O que mais te interessou em eu, no primeiro ano, como eu vim com uma base muito boa do científico estadual, eu passei muito fácil no primeiro ano. Estudava pouco, porque trabalhava já muito e estava envolvido com o trabalho, tinha pouco tempo para estudar. Eu tinha colegas que continuaram estudando 6, 7, 8 horas por dia. Messias Rodarte, Natanael Vilela de Ávila, o Eusébio Mourão de Queiroz, era o Fernando Mourão. Eles não trabalhavam e eles estudavam muito, estudavam o dia inteiro. Eu estudava o tempo que sobrava, mas passei muito bem no primeiro ano. Primeiro ano Física 1 era com Chiquinho Bomba Atômica, professor Francisco de Magalhães, né? E era muito bom professor. E era muito fácil física, porque a Física 1 eu tinha estudado ela toda no colégio, praticamente. Tinha um assistente formidável, que era a dona Beatriz Alvarenga, e tinha um professor que tinha sido meu professor no estadual, na 4ª série de ginásio, que eu gosto dele, acho que ele está vivo até hoje, há pouco tempo eu liguei para ele, chamado Ramayana Gazinelli. Era um grande homem, foi estudar nos Estados Unidos, fez um doutorado lá. A sua memória é notável, viu? É assustador. Por datas e nomes, eu estou impressionado. Ramayana eu consegui falar com ele, acho que há 1 ou 2 anos atrás. Eu descobri o telefone dele, liguei, falei com ele que gostaria de encontrá-lo. Então, os professores de física, os assistentes eram principalmente a Beatriz e o Ramayana. Depois, nós tínhamos cálculo com o Edmundo Dantas. Edmundo Dantas era um nordestino, tinha uma casa muito bonita na rua Martim de Carvalho. Martim de Carvalho é de baixo, a última lá eu confundo as duas. Do lado da minha casa. Ah, não, desculpa. Ele tinha na Rodrigues Caldas, do lado da minha casa, acima de Ouro Preto. Era um nordestino. Os professores antes ganhavam muito bem, de maneira que todos os professores da escola tinham casas excelentes, iguais às dos médicos e engenheiros. O Chiquinho Magalhães Gomes tinha uma casa muito boa
ali na rua Rio de Janeiro, do lado do Colégio Estadual, abaixo da Estadual, casarão. O Edmundo Dantas tinha uma casa, 2 andares, alinhada, estilo clássico, ali na Rodrigues Caldas. Então, os professores todos da escola tinham carro do ano. Eles tinham nível assim o nível social dos professores era o mesmo de um engenheiro de uma empresa, de um médico, tudo. O salário era muito razoável. Meu irmão foi professor muitos anos no Clemenceau. O Clemenceau tem um apartamento no Belvedere, tem casa de campo, no Morro de Chapéu, tudo feito, igual ele fala, aquilo foi criado com giz no quadro negro, né? Eu não vejo hoje os professores jovens, porque o Clemenceau começou a construir o patrimônio dele com 20 e poucos anos de idade. Os professores, eu me lembro do Wagner Brandão de Oliveira, quando teve o DKW no Brasil, em 1959, o Wagner comprou o carro do DKW do ano. O Wagner era professor do Colégio Estadual e da Escola de Engenharia. Dava cálculo, era assistente de cálculo. Então, os outros professores todos tinham casa muito boa. Professor de topografia era o Olavo. Tinha o apelido de Babão. Dava aula aqui no Colégio Santo Agostinho. Ele tinha uma casa excelente ali na rua, aqui acima da Bias Fortes, Santa Catarina. Uma casa muito boa. Estive na casa dele diversas vezes. Então, eu estava falando da trajetória da escola. Então, você... Quer dizer, eu tive então esse professor. Meu professor de geometria descritiva era o João Cataldo. Muito meu amigo, virou amigo meu até morrer. Concluindo, então, lá na área de estruturas, quais as disciplinas que destacou? Na parte de estruturas, cálculo estrutural, concreto? Depois, no primeiro ano eu tinha 5 matérias. E a 5ª matéria era desenho técnico com Hélio Antonini. Depois virou até diretor da escola. Sei, eu lembro dele. Depois veio o 2º ano, mecânica racional, física 2 com Schmidt, cálculo 2 ainda com Dantas. No primeiro ano tinha geometria analítica com o Cristovinho, mas o Cristóvão estava na Europa. Quem dava o Edson, que era assistente dele, também estava na Europa. Quem dava aula era o genro dele, João Batista, e o Arnaldo Mendes, esses no primeiro ano. No 2º ano, aí foi entrando. No 3º ano, a parte de estruturas, o mais importante, a matéria mais importante era resistências materiais, com Jaime Ferreira da Silva. O Jaime, a história dele é interessante, ficou muito meu amigo, porque depois que eu saí da escola, eu fui dar aula na FUMEC, e ele era um dos fundadores da FUMEC. O Jaime veio de São Paulo, prestou concurso aqui, concorreu com o Clóvis Ladeira, na época. O Clóvis Ladeira já era o docente da escola aqui, mas o Jaime ganhou o concurso e ele ficou de catedrático e o Clóvis ficou de assistente, de livre docente. O Clóvis era um calculista, fazia muito, calculava prédios em Belo Horizonte, e depois eu consegui, através do cunhado dele, trabalhar com ele. Trabalhei 2 anos com ele. O sócio do Clóvis, nessa empresa que ele tinha de construções, as pequenas construções, chamado Tecal, era o Danilo Ambrósio, que o Danilo que saiu daqui falou dele. O Danilo era um grande amigo meu. Trabalhei lá 2 anos, gostava demais dele. Minha mulher foi estudar com a mulher dele, depois piano e tudo. Depois, o 3º ano passou normalmente, eu consegui passar o 2º ano, o 3º, depois o 4º, com Cândido Holanda, professor de estabilidade das funções. O assistente dele de concreto era o Estevão Pinto Rodrigues. E depois do 5º ano, nós tivemos um professor que foi até nosso paraninfo, que era o Paulo Neves, que era professor de administração. Paulo Neves tinha sido secretário de administração do Estado, era um advogado famoso. E nós formamos em 1964. Nessa época, eu casei em dezembro de 63 para 64 e já fiz o 5º ano, já fiz casado. Então, quando eu falo que eu não fui um bom aluno, porque eu tive que trabalhar muito durante a escola para poder me preparar para casar. Então, minha função na escola era limitada por isso. Eu saía da escola e trabalhei com o Clóvis Ladeira 2 anos. Depois montei um cursinho de aula particular e, incrivelmente, ganhei um dinheirão.
Eu ganhava 3 vezes o que ganhava um engenheiro. Isso aconteceu comigo. Quando eu me formei em engenharia, eu passei a reduzir para 1/4 o valor que eu ganhava dando aula particular. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora. Sim. E nós vamos depois dar continuidade a essa conversa muito saudável, muito agradável. Dando prosseguimento à nossa entrevista, nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia da UFMG. Esse projeto é a História da Engenharia contada pelos ex-alunos e é patrocinado pelo CREA, a quem nós agradecemos, como agradeço também para que a gente possa ter esse projeto. Eu agradeço ao CREA, aos colegas da associação, à diretoria, aqui presente agora, a nossa colega engenheira civil Consuelo Máximo, formada em 1965, que trouxe você a nós, que eu não conhecia, e é um prazer. E também agradeço, além do CREA e a diretoria, aos demais colegas e a sua presença, agradeço a equipe que produz o evento, que tem garantido esse momento para nós. Então, Paulo, dando prosseguimento ao que nós estávamos conversando, agora você formou e casou. Vamos à frente. Casei e formei. Vamos ver a trajetória profissional, porque você é muito discurso. Estava falando com a Conselheira uma última coisa, que eu acho que vale a pena lembrar o seguinte. Cada professor tinha a sua característica na escola. Nós tínhamos um professor de eletrotécnica chamado engenheiro Moacir Duval Andrade. O Moacir Duval dava aula no pavilhão de eletrotécnica que ficava na Avenida Santos Dumont. Aquilo ali era só para eletrotécnica. No segundo andar, eu tinha a sala de aula dele. Era a única sala que tinha o piso em degraus, para as carteiras ficarem elevadas, e na frente tinha um tablado mais alto, com uma mesa da época da fundação da escola. Eu não sei onde está essa mesa hoje, um mesão grande. Com a cadeira, aquela cadeira de trono. Pois o professor Moacir era um tipo extremamente conservador. Ele, na aula dele, me lembro que a aula dele era sempre no último horário, às 11 horas, ele se sentava na cadeira central, do lado ficava o docente e os 4 assistentes dele. Um deles era muito meu amigo, era o Gastão Sete Câmaras, o outro era o filho dele, que era o Moacir Filho. O outro, eu estou tentando lembrar o nome dele, porque há pouco tempo eles me procuraram se eu gostaria de ter um encontro com ele, e eu falei que sim. Quando eu voltei da Europa, procurei, disse que ele tinha falecido. Já eu lembro o nome dele. Era muito parecido com ele na maneira. Mas o professor Moacir era tão formal que ele entrava, era o secto. Ele entrava na frente, os assistentes atrás, se assentavam. Atrás da mesa dele tinha uma bandeira do Brasil, uma bandeira de Minas, uma bandeira da Escola de Engenharia. E ele começava a aula ali, e o quadro dele era do lado, né? Porque atrás eram as bandeiras. Então, o formalismo dele naquela época, né? Era o senhor professor. Quer dizer, hoje em dia eu não vejo muito isso nas escolas, não. Mas ele era o senhor professor. Todo mundo tinha maior respeito, tinha até pelo jeitão dele. Bom, cada um tinha o seu estilo. Outros eram mais populares, o Estevinho. Ele era muito solene, né? Era muito solene. Mas nós formamos, em dezembro de 64, uma turma de civil de 70 alunos, de mecânica eletricista 65. Não, mecânica eletricista, Minas e Química 65. Total. Eu acho até que depois foi mais um pouco, sabe? Porque eles entraram em 65, mas teve gente que foi ficando para trás. Eu acho que no total, eu tenho essa continha, porque a gente se reúne às vezes, eu acho que hoje são 140 ao todo, mais ou menos. Já faleceram, na minha turma de 70, faleceram 32. Um número bastante alto, né? E tinha 2 mulheres. Tinha 2 mulheres, a Maria da Glória Souza Lima e a Terezinha Gonite.
Só 2 mulheres na turma. Nós naquela época a gente não deixava as mulheres ainda participar, porque achava que elas eram de nível inferior, né? Então, é? Depois, aconteceu depois, em 1936, que começaram a deixar as mulheres até votar. Então, hoje, essa concorrência que as mulheres estão tomando conta de tudo. Você vai nos bancos, só tem mulher. Você vai escutar de advocacia, só tem mulher. Você vai na medicina também. Quando eu entrei na Andrade Gutierrez, não tinha nenhuma engenheira na Andrade Gutierrez. Nenhuma. Eu fiz obra para todo canto, no Brasil e tudo, não tinha uma mulher. Quando eu cheguei em Portugal, eu contratei umas engenheiras recém-formadas para a área técnica. Fui contratando. Elas dominaram a área técnica. Anos depois, quando eu saí da Andrade Gutierrez, lá, que era Zagop, que eu era presidente, aposentei, e passei para um grupo Teixeira Duarte, já tinha muita mulher. Quando eu assumi uma empresa deles, eu assumi 3 empresas como presidente. Era tudo mulher. A maioria era mulher. Então hoje nós não mandamos mais nada. Bom, em casa a gente já não manda mesmo, né? Então, você na sua, né? Mas aí, Paulo, depois que você formou, rapidamente, qual foi a sua trajetória na engenharia? Foi uma coisa interessante, professor. Eu formei dando aula. Dando aula. Eu não fiz estágio de construção. Foi um erro na minha vida profissional. Eu, em vez de dedicar a fazer estágio, igual alguns colegas meus, virei professor. Comecei a dar aula no cursinho da escola. Tinha um cursinho aqui na escola de engenharia, e depois virou colégio universitário. O cursinho chamava Zé da Silva Brandão. Funcionava aqui, onde era o pavilhão de hidráulica. Eu fiz esse cursinho. E a gente dava aula aí, o diretor do cursinho era o João Cataldo. E eles estavam precisando de professor, como eu dava aula particular, tive a indicação, vim cá, fiz uma espécie de um concurso, e eles me botaram para dar aula de geometria. No ano seguinte, eles criaram o colégio universitário, eu fui dar aula no colégio universitário. Quer dizer, no primeiro ano de formado, eu já dava aula no colégio universitário. Como eu dava aula no cursinho, eu parei o cursinho e montei uma consultora pessoal. Comprei uma caminhonete e comecei a fazer pequenas obras. Meu pai já fazia algumas obras aí, pequenas, praças de esporte, reformas. E eu fui pegando obra de pessoas amigas e tudo, fazendo casinhas, etc. E dando aula. Mas quando eu estava formando, eu fiquei numa dúvida danada se eu ia ser professor ou se eu ia ser engenheiro. Só que eu tinha sonhado ser engenheiro desde 4 anos de idade, que eu falava que eu queria ser engenheiro. Então aquele negócio me balançou muito. Mas como professor eu ganhava muito mais que um engenheiro jovem. Porque um engenheiro recém-formado da minha aula da minha época, ganhava $3.000 por mês. Era o salário da CEMIG que meu cunhado tinha formado. Em 62, estava trabalhando lá, ganhava muito bem, $3.000 por mês. Era um dinheirão, porque um apartamento bom custava $20.000. Em 6 meses, 7 meses, pagava um apartamento. Um carro do ano brasileiro custava $9.000. Enquanto nos Estados Unidos custava 3, aqui custava 9, 8, o Volkswagen. Então era um salário assim que você podia viver muito bem com o salário. Só que eu ganhava $11.000 dando aula. Então eu fiquei naquele negócio. Aí eu mantive a aula no colégio universitário, continuei dando aula lá, mas montei um escritóriozinho na casa da mamãe, no fundo da casa da mamãe, lá numa salinha, lá no barracão, e comecei a fazer pequenos serviços. Fazia serviço no colégio estadual, era muito amigo do diretor, fazia construção de quadra de esportes pelos colégios, e fui fazendo, tocando a vida desse jeito. Com 2 anos de formado, eu viajo muito desde menino. Eu fui à Europa com 16 anos como escoteiro, gostei. Aí quando eu entrei na escola, eu criei o grupo de viagem à Europa, da minha turma. Chamava TEV, Turma de Engenharia de Viagem à Europa, para viajar em dezembro de 63. E fui o presidente do grupo, e montei o grupo, e naquela época foi proibido fazer rifa, então era a maior dificuldade, porque anteriormente todo mundo viajava fazendo rifa. Mas o Brasil proibiu de fazer rifa naquela época. O governo do Jango proibiu, então nós não podíamos fazer rifa, tínhamos que fazer uma rifa escondida. E aí, mas todo mundo contribuía desde o primeiro ano, etc. E como eu resolvi que eu ia casar no 4º ano, eu era muito determinado. Hoje, se você quiser saber o que eu vou fazer cada dia desse ano até o fim do ano, eu te conto. Já está tudo marcado.
Que dia que eu vou viajar, para onde que eu vou, que dia que eu estou, eu sou Que sempre assim, ótimo. programo minha vida muito. E naquela época eu programei, quando eu tinha 17 anos, que eu ia casar no fim do ano. Aliás, eu tinha 16 anos, quando eu voltei a namorar a Aparecida. Tinha feito 17 anos. E que eu ia casar no 4º ano de escola. Eu nem estava na escola, estava no colégio. Que eu ia passar no vestibular, que ia casar no 4º para o 5º ano. E aí, quando começou a criar o grupo de excursão à Europa, eu falei com ela, falei assim, nós vamos casar em dezembro de 63 e vamos para a Europa de lua de mel. Aí, quando eu falei isso em casa, meu irmão me xingou. Larga de ser bobo, senhor. Que é isso? Que ir para a Europa? Naquela época ninguém ia à Europa. Era dificílimo ir à Europa. Né? Uma passagem de avião, que hoje em dia custa $1.500, $2.000 para você ir à Europa, se você jogar o dólar da época, jogar o que custava e botar a inflação, custa $30.000 hoje. Quer dizer, era um negócio difícil de você imaginar, né? Que você poderia ir à Europa e ficar 3 meses, eu fiquei 84 dias. Mas eu programei e participei e vendemos a Riva, fizemos tudo, contribuímos e eu casei já pagando para mim e para ela. Então, quando nós casamos, nós fomos antes para a Europa, fomos 18 dias antes para passar a lua de mel e aí recebemos a turma lá. Bom, aí eu voltei casado, ainda na escola, continuei dando aula e quando formei, comecei a montar, então, dando aula e uma pequena empresa. Quando eu voltei, acontece que no ano seguinte, 2 anos depois, eu organizei um grupo de pessoas amigas, de professores, e levei eles para a Europa como guia. Arrumei uma turma que quis ir comigo e nós fomos para a Europa e eu levei como guia, você imagina, eu tinha 25 anos. E como o grupo diminuiu, não deu para montar uma turma inteira, nós então, eu tinha feito 20, não tinha feito 25 anos, tinha 24 anos. Eles falaram comigo assim, escuta, eu falei, não vai ter jeito, a turma está muito pequena, eu não posso fazer um grupo, a operadora não aceita isso. Então você não quer fazer uma coisa, você tem experiência, você não quer nos levar? Pelo preço que a operadora ia cobrar. Você acredita que eu tive coragem e assumi, levei 8 pessoas, 4 casais e eu e minha mulher, e ficamos 2 meses na Europa. Uau! Eles me entregaram o dinheiro, eu levava o dinheiro e eu reservava o hotel, tudo. E era tudo por carta, porque não tinha outro jeito. Então eu escrevia para os hotéis. Aí chegava lá, alguns estavam bem, o outro estava fechado, porque passei grandes apertos. Mas fizemos uma viagem linda, fiquei muito amigo deles todos. Aí eu gostei. No outro ano, teve outra viagem, o pessoal da escola me chamou para ser o guia e eu levei a turma de 67. Então, fiquei dando aula, fiquei trabalhando e viajando, e andando pelo mundo. E comecei, e viajava, levava um grupo de alunos do colégio estadual, que o diretor me pedia. Eu sempre fui muito, muito ativo. E uma dessas viagens, quando eu voltei da Europa, com 3 ou 4 dias, eu fui ao DR ver meu irmão, encontrar com meu irmão, e encontrei o Maurício Bisotto, que era o diretor que estava começando a construir a rodoviária. E conversando com ele na porta do DR, você conheceu o Maurício Bisotto? Muito. Um grande homem, uma ótima pessoa. Ele conversando comigo falou, Paulo, você não quer trabalhar no DR comigo, lá na construção da rodoviária? Estou precisando de gente. Eu pensei, falei, estou dando aula, estou fazendo pequeno serviço. Eu falei para ele, mas eu dou aula de manhã. Ele falou, não, você trabalha só de tarde, eu aceito que você trabalhe. Então, deixou eu trabalhar só à tarde. E aí, entrei para o DR de Minas. Trabalhei 3 anos lá, na construção da rodoviária. Estava começando a rodoviária. E a rodoviária não andava, não tinha verba, não ia para frente. Nós tínhamos desmanchado a feira de amostras e a rodoviária estava na fundação, mas não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu sou muito atrevido, eu era engenheirinho assistente lá da rodoviária. Né? O diretor era o Maurício Bisotto, o chefe da obra lá era o desculpa. Doutor Bambir é presidente. Bambir, não, nessa época o presidente era Eliseu. Era doutor Eliseu. E o calculista, quem foi? O chefe da obra lá era o Zé Gonçalves. Zé Gonçalves era genro do Cristovinho, casado com a filha do Cristovinho. E é um sujeito muito bom, um homem muito correto, um consultor. Você lembra o calculista da rodoviária? Hein? O calculista da rodoviária? O calculista da rodoviária. Era um orientado. O projeto foi feito por um grupo de 10 arquitetos de Belo Horizonte,
coordenado pelo Walter Machado, diretor da Escola de Arquitetura. E entre eles tinha o Walter, tinha o Fernando Graça, tinha, eu não lembro todos agora, mas se fizer um pouquinho de esforço eu vou lembrar alguns. Mas o calculista eu acho que ela tem a referência aqui da escola também. O calculista da rodoviária... Acho que ele até editou um livro depois. Eu vou tentar ver se eu lembro, porque depois eu trabalhei no DR 3 anos e achei que aquilo não tinha futuro ali para mim, sabe? Fui igual eu não fui um bom aluno na escola, eu não fui um bom engenheiro no DR. Primeiro, eu não tinha o que fazer, porque a rodoviária não andava. Era construção própria, não tinha ritmo muito lento. Tinha um chefe da obra, que era o Zé Gonçalves. Tinha o Raul Costa da Cunha, que era o arquiteto do DR que representava a turma de arquitetura. Uhum. Tinha como o Zé Gonçalves era muito envolvente, ele tocava, era muito, muito pequena, ele tinha um encarregado muito bom chamado senhor Trasíbulo, isso em 1966. Aí eu não tinha o que fazer, eu tentei me meter na obra, ver se aumentava a produtividade, aí o Trasíbulo foi lá reclamar com o Zé Gonçalves, eu estava pressionando os empregados. E como eu era muito atrevido, eu vi que aquele negócio não ia andar, eu tinha um colega do colégio universitário que era jornalista do Diário da Tarde. Aí aqui tinha um jornal chamado Diário da Tarde, que era dos vários emissores associados, ligado ao Estado de Minas. O Diário da Tarde é um jornal muito lido. Eu contei para ele como é que era a rodoviária e tudo, mas que era uma pena, que o projeto era lindo, uma estação maravilhosa, com um conjunto de viadutos do lado para pular a linha ferroviária, porque ali não andava. O tráfego ali passava trem a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, parava o tráfego todo. Então, fizeram aquele projeto com os viadutos em volta da estação. E eu contei para ele a história e falei com ele assim, por que você não faz uma reportagem sobre a rodoviária? Ele falou, por que você quer que faça o projeto? Eu falei, primeiro que ninguém sabe do que está acontecendo. Uhum. Segundo que ela não vai para frente, porque o governador era Israel Pinheiro e não punha dinheiro lá. Então, ele falou, nós vamos fazer uma reportagem espetacular, você me deu ideia. Uhum. Eu falei escalado, o Bisotto nunca soube disso, né? Né? Aí ele foi lá na rodoviária, fotografou a maquete, fez tudo, e eu bolei com ele. Durante uma semana, de segunda a sábado, ele soltava uma reportagem assim, como seria a nossa rodoviária se tivesse dinheiro? Como seria a rodoviária se houvesse interesse do governo? Fez uma folha inteira, a última página do Diário da Tarde era, se pegar a história do Diário da Tarde, vocês vão ver. E eu que incentivava ele a fazer. Então esse negócio deu um banzé na rodoviária, que o Eliseu acabou ficando chocado com aquilo, sem saber. E o Israel Pinheiro era o governador e marcaram a visita do governador na rodoviária. Aí o governador foi lá, olhou, e aí o Bisotto falou com ele que não tinha dinheiro, que a verba era pouquíssima. Ele aí resolveu que ia botar mais verba, e aumentou o ritmo um pouquinho, mas aí o Eliseu foi para o DNR e eu fui ao Rio conversar com o Eliseu, eu e o Zé Gonçalves, que era abaixo do Bisotto, o Bisotto nos mandou lá. Nós fomos ao Rio para conversar com o Eliseu para o DNR arrumar um dinheiro, através do governo, para ajudar o DR de Minas a fazer a rodoviária. Então, eles resolveram fazer um concurso para empreitar a construção da rodoviária. E ganhou a Sergem, na época, que era uma empresa jovem do Brasil, mas que estava com muito progresso. A Sergem era uma empresa criada por 3 ex-alunos da escola. O Totti, o Paulo, que era sobrinho da dona Sara, era o Totti, o Paulo e o outro, como é que chamava o outro? O outro eu nunca tive com ele. Era um cara até bacana, mas eu era muito amigo do Totti. E a Sergem estava no Rio, eles montaram a empresa no Rio de Janeiro, e eles tinham começado a estudar aqui, parece, e foi mudar para o Rio. E a Sergem foi uma empresa que cresceu muito, teve muito progresso, depois teve o problema
o acidente da Gameleira. Eles é que construíam aquilo em 1971. Então, depois daquilo, eles sofreram muito. Mas continuaram ainda mais uns anos, lá, pedalando e foram. Mas a rodoviária aí foi empreitada para ser jeito. Antes de ser empreitada, eu resolvi pedir conta no DF. Tive uma ideia de montar uma empresa de corte e dobra de ferro. Por quê? Eu fui procurado por um engenheiro que tinha umas máquinas alemãs, da marca Pegninghaus, que cortava ferro para construção e dobrava. E esse engenheiro me falou que tinha isso e ofereceu, eu acabei comprando as máquinas dele com os empregados dele. E comecei a fazer corte e dobra. Entrei até numa concorrência lá na própria rodoviária para fazer corte e dobra antes dela ser empreitada. E depois que ela foi empreitada, eu ganhei o concurso para fazer corte e dobra pela CGM. Fiz toda a ferragem da rodoviária. O maior trabalho ali é fazer aquela cobertura assim. Porque aquilo... Estava pensando isso aqui agora. Você imagina o seguinte, aqui a cobertura dela é aquele sistema, é quase como se fosse se você pegar a fotografia dela de frente, o corte, é quase aquele pilar do Palácio da Alvorada. Só que pequenininho. Tinha 50 centímetros de largura, 60. Então aquilo, o meu encarregado lá dizia que aquilo era asa de urubu. Que aquilo era ferrinho pequeno de 1/4. Você tinha que dobrar aquele negócio, fazer aquela estrutura toda e levar o concreto. E a rodoviária foi uma obra espetacular. Até hoje é a rodoviária mais bonita do Brasil. No centro da cidade, ela foi muito bem projetada, no centro. Quando ela foi projetada, a ideia deles era que na Europa todas as grandes estações ferroviárias estavam no centro. Então a rodoviária foi feita para ser o marco de Belo Horizonte. E ainda é, até hoje. Depois houve muitas ideias de tirar a rodoviária dali, levar lá para a Gameleira, não sei o quê, mas ela nunca vai sair dali, porque Belo Horizonte aguenta a rodoviária ali. Você poderia tirar os ônibus interestaduais para fora, né? Mas ela atende perfeitamente a cidade, porque foi muito bem projetado aquele sistema de você embarca na mesma época fizeram a Novo Rio. Tinham fazenda de São Paulo e fizeram Novo Rio no Rio, porque a rodoviária do Rio era aquela pequenininha lá no centro, perto da estação da Central. Então fizeram o Novo Rio, que é uma estação grande, hoje ela foi ampliada, é até maior que a rodoviária daqui, mas muito feia, horrorosa, né? Tem nada a ver com a nossa. A rodoviária de Belo Horizonte pode dizer que é a rodoviária mais bonita do Brasil. E é um projeto muito bem bolado por esse grupo de arquitetos. Você me desculpa não lembrar o nome deles todos, mas eu me lembro muito do Fernando Graça, que é quem mais ia lá. E do Walter Gonçalves. Mas ele foi uma grande obra, depois dessa obra outra. Bom, eu aí comecei a fazer essas obras de ferragem e a minha empresinha cresceu barbaramente. Porque eu comprei essas máquinas de cortar e dobrar ferro que ninguém tinha. Todo mundo aqui cortava ferro no maçarico ou no tesourão. E eu tinha uma Pegninghaus que cortava ferro de 1 1/4, botava o ferro lá e cortava no meio. Era uma máquina espetacular. Bom, ela era tão espetacular que nós, muito atrevidos, fomos ao Rio para conversar com o Eliseu nos indicar para levar o nosso serviço para a Ponte de Niterói. Mas aí quando eu cheguei na Ponte de Niterói, tinha 40 máquinas do tipo da minha, não era Pegninghaus alemães, era Trilo. Aí eu fiquei muito envergonhado. Não tinha a menor chance nem de ajudar. Porque o negócio era outro padrão, era outro nível. Eu não tinha ideia do que era uma obra daquele porte. Tinha umas 30 Trilor lá. E a Trilor era uma fábrica que tinha no sul do Brasil que começou a fabricar essas máquinas copiadas das alemãs. Certo. Só que a Pegninghaus era um colosso de máquina. Se você comparar uma Trilor com a Pegninghaus, era Volkswagen com a Mercedes-Benz. Por exemplo, eu tinha uma máquina de dobrar ferro e uma de cortar. A de dobrar ferro, dobrava, acho que 4 ou 6 ferros de 1 polegada e 1/4, ao mesmo tempo. Você imagina, aquilo, para dobrar aquilo antigamente, era na mão, na boneca. Juntava 10 homens para dobrar aquilo. Botava na máquina, dobrava tudo. Por isso nós ganhamos a construção do pavilhão da Gameleira que desabou. O pavilhão da Gameleira que desabou,
Tem 3 motivos que ninguém nunca soube dizer. Se foi recálculo de fundação, se foi erro de cálculo ou se foi erro de construção. Eu acho que não teve erro de construção, na minha opinião. Eu acho que ele teve um erro de projeto. Né? Por quê? Aquilo foi um projeto do Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso era o grande projetista estrutural de Brasília. Ele era frontalmente contra o concreto protendido. Então, o pavilhão da Gameleira caiu. Porque não fez manutenção. Fez aquele pavilhão com vãos de 65 metros de comprimento, com 9 metros de altura, as vigas. Nossa, mano. Tá certo? Pensa bem, uma viga de 9 metros de altura, porque o pavilhão ele tinha 20 e tantos metros de largura, por 200 e tantos de comprimento, por 9 de altura. E ele era apoiado em pilares tronco-piramidais, pirâmides, de mais ou menos, eu acho que tinham 3,5 metros. Ele era baixinho, tipo o colégio estadual. Já viu o colégio estadual tem as coluninhas? Ele era o mesmo tipo do colégio estadual, o projeto do Niemeyer. Só que o estadual são tronco de pirâmides invertidos, arredondados na beirada, estreitos, compridos. Lá não, era tronco de pirâmide, chegar para cá, era tronco de pirâmide invertido na base. Ele tinha na base mais ou menos 2 metros e terminava em 45 centímetros. Agora você imagina que loucura. Eu não sou instrutor, não sou engenheiro estrutural, mas você imagina o que aconteceu. Está ruim assim a posição? Você imagina uma viga de 65 metros de comprimento, com 9 metros de altura. Só que, como ela não era pretendida, ela tinha uma base de 1,5 metro. Porque ela vinha 3 metros por 1,5 metro, depois 3 metros por 1 metro, depois lá em cima 3 metros por meio metro. Então era uma viga, do lado de fora era reto, do lado de dentro ela era escalonada. Fazia um degrau. Agora, você imagina o tamanho dessa viga em concreto convencional de 65 metros de comprimento. 9 metros. Tem jeito. Então, a ferragem era toda a ferragem de 1,25, soldada, né? E o Joaquim Cardoso, eu tive com ele no Rio discutindo a soldagem. Pensei em fazer solda de topo, como é que chama? Caracterização, não. A idade. Mas tá bom. Colocava as 2 ferras e dava um superaquecimento, fazia aquela bola ali, né? E ela emendava as barras de 12 metros. Mas ele não concordou. Ele falou que aquele tipo de solda, que é solda por... Como é que chama essa solda de tubo? Tem um nome próprio. Nós fizemos radiografia da solda, ela, a uma distância mais ou menos de meio metro, ela dava enfraquecimento. Então ele falou que não admitia isso, que não podia ser, tinha que ser solda tipo bacalhau. Então a cada 12 metros você tinha que pegar uma barra de mais ou menos 60, 80 centímetros, de ferro de meia e passar em cima, embaixo, do lado. Era tudo soldado. Então deu um trabalho louco. E a barra, para transportar uma barra de ferro por 9 metros de altura, subia na diagonal, depois ainda fazia o gancho, depois descia e andava 60 metros, né? Pedia 2,5 metros e depois chegava lá e subia. Então, o trabalho parecia um trabalho de construção de pirâmide. Mais de 20 homens carregando aquela barra, nós não tínhamos guindaste. Não tinha nem guindaste para carregar, não tinha um bolo daquele de 60 metros. Bom, o que aconteceu? Eu acho, na minha opinião, eu não posso... minha opinião não vale nada, porque aquilo foi estudado por todo mundo durante muitos anos. Mas eu acho que uma viga de 65 metros de comprimento, apoiado em cima de uma base de pirâmide de 45 centímetros, com 2 centímetros no meio de junta de dilatação, sobrava 21 centímetros para cada lado. 21 centímetros é isso. Você imagina se apoiar uma viga de 9 metros de altura, com 1,5 metro de base, com 65 de comprimento, 22 centímetros? O que é que houve certamente? Nunca conseguiu chegar à conclusão. Deve ter tido um recálculo de fundação mínimo. Se um dos pilares, se um das bases de fundação fez isso, desmoronou, porque ele caiu inteiro. O prédio, você era muito jovem, que aquilo foi em 1900 aquilo foi no dia
15 de fevereiro de 1971. É. Então, você, naquela época você devia ter seus 10 anos. Eu tinha entrado, não tinha entrado Você na lembra engenharia. disso? Lembro muito, muito. Eu lembro. Foi Isso é um uma, absurdo, porque morreram 65 pessoas. foi uma comoção nacional. Nacional, porque foi o maior acidente de engenharia do Brasil. E aí, a Sergem foi responsabilizada, não recebeu o que tinha a receber, não me pagou o que eu tinha que receber dela. Ai, meu Deus. Perdi 3 meses de fatura, né, que eu pagava com uns 2, 3 meses. A Sobraf, que tinha feito a fundação, quebrou. E o Joaquim Cardoso tentou suicídio. Ele não suicidou porque ele foi, na hora que acusaram ele, que ele era o calculista. E ele era o homem mais famoso do Brasil. Tinha calculado tudo de Brasília, Palácio da Alvorada, Planalto, era dele, os palácios todos ele calculava. O escritório dele era até um cidade pequeno, na Rua do México. Ele tinha 2 assistentes, um deles era o Ernesto Brandt, filho de alemão, que é quem estava fazendo tudo, porque o Joaquim Cardoso já estava com quase 80 anos. E aí, quando teve esse negócio, ele ficou numa depressão muito grande, e o Gustavo Capanema era amigo dele, foi lá visitá-lo, quando chegou, pegou ele em cima de uma cadeira, pulando da janela. E o escritório dele era 12º andar na Rua do México. Aí o Gustavo Capanema segurou ele e não deixou que ele fizesse essa besteira e tudo. Né? Bom, nunca se apurou quem foi o responsável pelo acidente da Gameleira. E a partir desses eventos, qual que é a história Portugal? Como é que entrou? Bom, aí o que aconteceu? Depois desse problema, que foi em fevereiro de 71, eu levei uma pancada muito grande, porque depois eu fiz uma bobagem, a empresa começou a crescer muito, eu tinha obra no interior, eu estava fazendo aqueles túneis de 2 andares do Rio. 2 andares no Rio. Do Rio, os primeiros túneis de 2 andares do Brasil, que vão para a Barra da Tijuca. Era a construção de uma consultora de túneis do Brasil, chamada Alhambra, e como eu já tinha feito o túnel da Lagoinha aqui para eles, a parte toda de estrutura, eu comecei a fazer também a parte de forma. Então eu pegava uma obra grande dessas e fazia a forma e a ferragem. Quem me ajudava muito nas grandes obras era meu pai. Meu pai era muito dinâmico, então ele ia, resolvia, morava lá. Então nós estávamos fazendo aqueles túneis lá no Rio e fizemos muito bem, né, nos anos 69, 70, até maio de 71. E teve um acidente aqui. Mas como nós estávamos crescendo muito, nós ganhamos uma máquina de um pessoal que estava nos devendo, uma reta escavadeira, e começamos a fazer pequenos serviços de terraplanagem. E aí fomos fazendo, e aí compramos 4 tratores em mineração, não sei o quê. E passado um tempo, nós vimos que aquilo não dava. Eu vi que aquilo não ia dar certo. E eu tive uma pneumonia muito forte. Tive uma pneumonia e quase morri. Peguei o bichinho que o Tancredo pegou e morreu, chamado Pseudomonas aeruginosa. Eu tinha feito, ia fazer 30, tinha 29 anos. Aí fiquei 10 dias no hospital, depois mais 10 dias de repouso absoluto. Não morri porque Deus não quis, porque Pseudomonas mata 65% dos casos, no mínimo, né? E eu, então, quando eu estava no hospital, eu falei, eu vou parar com esse negócio de construção, porque eu vou morrer aí, largar minhas filhas, eu tinha 2 filhas. Fiquei muito assustado, falei, eu estou estressado, aquilo era um estresse tremendo, porque eu correria, ia no Rio, ia para o interior, ponte no interior, não sei o quê, e eu não tinha estrutura. Eu montei a minha empresa e fui crescendo só com estudante de engenharia. Todos os meus funcionários eram meus estudantes. Eram os meus monitores de desenho, porque eu comecei a dar aula na FUMEC e na Kennedy também. Sei. Então os meus alunos todos eram da FUMEC e da Kennedy. Eles eram meus assistentes na empresa. Eu não tinha engenheiro, mas eu tinha menino de 4º ano, né, 3º, 4º ano, eles todos participavam ativamente das obras. E a capacidade de um jovem desse, de 18, 19, 20 anos, é uma coisa impressionante. Eu pegava os melhores alunos, que eram os monitores que trabalhavam comigo, e convidava para. Eles me procuravam. Você não tem lugar para mim na sua empresa? Sabia que eu. Então, a minha empresa era toda de menino. Eu peguei um garoto de 19 anos que me procurou, chamado Antônio Carlos da Silva, depois mudou de nome para Antônio Carlos Palioto Pinto da Silva, por do nome. E ele me procurou um dia e falou, Paulinho, você não me arranja um emprego na sua empresa? Você está montando a empresa, não sei o quê? Eu falei, o que você sabe fazer? Nada. E o que você quer fazer? Não sei, o que você me mandar fazer. Aí eu falei, tá bem, quanto você quer ganhar?
Nada, o que você puder me pagar. Eu levei esse menino, ele tinha 19 anos. Botei ele lá, falei, você vai cuidar da parte administrativa, você vai fazer folha de pagamento, não sei o quê, que aquilo eu fazia antes, eu correndo lá, né, com uma secretária. Aí eu botei o Antônio Carlos. Bom, 3 anos depois nós tínhamos um movimento, nós tínhamos 450 empregados. Uau! 3 anos depois. O Antônio Carlos virou diretor administrativo e financeiro da empresa com 20 anos. E eu estava de terno e gravata e ia nos bancos. Meu Deus do céu. Com 20 anos de idade. Estava no 2º ano de engenharia na Kennedy. E trabalhou comigo do 2º até o 4º, 2º, 3º e 4º ano, quando eu fechei a empresa. Mas eles todos eram meninos assim, garotos, que pegavam uma obra dessa, igual da rodoviária. Foi o Bruno Favato, que era meu monitor na FUMEC. O Bruno era o chefe da obra lá, da parte de ferragem. E todos eles assumiam. Então, eu aprendi o seguinte, que o jovem bem intencionado, a partir de 18 anos, ele faz o diabo. Faz, e eu depois comecei a contratar engenheiros recém-formados, quando eu estava nas grandes obras, e era um sucesso. Então, eu fiquei nesse negócio. Aí, quando Fechou a empresa? Fechei a empresa e não sabia o que ia fazer. Não sei o que vou fazer, vou procurar emprego, comecei a procurar emprego. Aí fui um dia lá na Mendes Júnior, porque eles estavam começando a Transamazônica, e o João Câncio me falou, você quer fazer um teste aqui conosco? Eu fiz, ele me falou, seu teste está ótimo, nós não temos lugar agora, vou botar na prateleira, primeira vaga é sua. Tá bem. Aí, poucos dias depois, eu encontro com o Arthur Souto Maior Felizola. Arthur Souto Maior Felizola tinha uma empresa, fechou a empresa e foi para Andrade Gutierrez, era superintendente. E Andrade Gutierrez estava crescendo muito. Aí ele falou, você não quer, nós ganhamos o metrô de São Paulo, você não quer trabalhar comigo lá? Levar a sua empresa? Eu falei, ô Souto, eu tenho as máquinas, eu te alugo as máquinas, eu te arranjo meu pessoal que ainda está comigo, eu já tinha dispensado uns 300, ainda tem muita gente, mas eu não quero ser empreiteiro, não. Se quiser, eu posso até ir lá como supervisor e tudo. E, você não quer na empresa falar com o Eduardo Andrade? Eu fui lá conversar com o Eduardo. Aí o Eduardo falou o que era, como era Andrade, e eu falei que eu não queria mais ser empreiteiro, mas que eu tinha tido esse problema. Ele falou, mas nós preferimos muito mais que você seja engenheiro nosso do que empreiteiro. Eu falei, que ótimo. Mas você não se importa de fazer um teste psicotécnico? Eu falei, não, mas eu já fiz um para Mendes, há 15 dias atrás. Se você não se importar, eu vou lá pedir o teste. Eu falei, mas você tem coragem? Eu falei, qual o problema? Eu fiz o teste. Eu fui lá, procurei o doutor João Câncio, um cara, um gentleman, e falei com ele, doutor, eu fiz o teste ao senhor, o senhor disse que o teste é bom. Ele até me mostrou o teste, não é um teste, porque as grandes cabeças são professores, né? Eu era um cara prático, eu montei a empresa e era muito prático, a empresa cresceu, eu sei administrar, sei conversar, sou um bom comercial, mas nunca fui calculista. Aí eu falei com ele, ele tinha me mostrado o teste, mas a parte de personalidade foi que ele tinha gostado mais. Ele falou, não, seu teste é muito bom, não sei o quê. Eu falei, eu estou com um convite para entrar na Andrade, mas vocês estão me pedindo um teste, eu fiquei 3 dias fazendo o teste. Na Ipamix, se não se importa me dar uma cópia. Perfeitamente, não somos concorrentes, mas somos amigos, não sei o quê. Me deu o teste na mesma hora. Eu peguei o teste, embrulhado, levei para o Eduardo. O Eduardo morreu de rir, leu, falou, tá bom. Você quer ir para Campinas? Nós temos 2 viadutos em Jaguariúna. Ou então nós estamos começando uma obra aqui no meio da Amazônia, foi lá no mapa aqui, ó. Aqui é Manaus, aqui é Belém, aqui é Santarém, aqui é Oriximiná, no Rio Trombetas. Aqui, ó, vai ter uma mineração muito grande de bauxita, chamado Porto Trombetas. Você quer ir para lá? Eu olhei, eu acho que sim. Cheguei em casa e falei com a minha mulher. Tem 2 opções. Ela estudava psicologia. Podia ir para Campinas, morar em Campinas, trabalhar do lado em Jaguariúna e continuar o curso. Ou então ir para a Amazônia. Não tinha escola de engenharia na Amazônia, principalmente no meio do mato, de psicologia. Minha mulher é muito destemida, falou, vamos para a Amazônia, muito melhor. Olha que... Aí eu voltei lá e falei com o Eduardo. Eduardo, eu prefiro ir para a Amazônia. Ele viu e falou assim, mas você é o primeiro que veio cá e disse que ia ir para a Amazônia, que eu estou com a maior dificuldade de levar os engenheiros para a Amazônia, porque as mulheres não querem ir. E elas moram em Manaus, e eu falei, mas eu tenho 2 filhas. Ele falou, não, mas aí vai ter escola em Porto Trombetas, vai fazer tudo. Tá bom. Conversei com a minha mulher, ela estava estudando psicologia,
Isso era mês de julho, final de junho. Eu falei, e agora? Eu falei, não, você não vai parar o curso, não. Vamos fazer o seguinte, porque eu teria no início que morar em Manaus, do lado de Janara. Nós vamos procurar os professores, vou pedir para eles abonarem suas faltas esse ano, enquanto a gente pensa. Aí nós fomos na casa dos professores dela, todos, e todos concordaram em abonar as faltas dela, para ela vir fazer as provas. Mas eu não tinha dinheiro para pagar 2 passagens para ela por ano, para vir fazer prova, né? Porque eu tinha direito a duas viagens por ano para a família, etc. Aí fomos lá, deu certo. Aí mudamos para Manaus. Quando nós fomos para Porto Trombetas estava muito devagar. Tinha tido uma baixa no preço da bauxita, e a Alcan, que era a dona do projeto, resolveu paralisar a obra. Então, eu voltei para Belo Horizonte, fiquei uns meses aqui, enquanto resolvia, depois eles me pediram para ir para Manaus, Porto Velho. Aí, fui para Manaus, Porto Velho, fazer as pontes, e fizemos as pontes da Manaus, Porto Velho, 44 pontes, e uma recuperação do início do trecho, e daí eles me pediram para ir para Perimetral Norte. Eu ia para Boxotó, em Pernambuco. Mas o engenheiro que ia para Perimetral Norte, a mulher disse que não ia. Não ia, que não aguentava mais a Amazônia. Então, ele foi para Boxotó e eu fiquei de ir para Perimetral. Só que os engenheiros da Manaus Porto Velho moravam na cidade, moravam em Manaus. E as famílias de Manaus. E eles iam segunda-feira e voltavam sábado de manhã. E eu resolvi que eu ia morar no meio da floresta. Aí eu falei com o Eduardo, falei, eu vou, mas eu vou morar lá. Vamos fazer uma vila lá e faço uma escola. Tudo ele concordou. Então eu fui e fiz uma vila linda, chamada Cachoeira Porteira, do lado do Rio Trombetas. Linda. O lugar mais bonito e mais gostoso que eu já morei. E todo mundo que foi para lá, nós chegamos a fazer 120 casas. Tinha uma escola muito boazinha, tinha um hospitalzinho, tinha um supermercado. Fizemos um clube excelente com uma piscina, uma vista para o rio. Que se eu te mostrar, eu vou mostrar a vocês um dia as vistas de Cachoeira Porteira. Todo mundo que morou lá fala que foi o melhor lugar que morou na vida. Minha mulher disse. Isso até quando? Isso foi em 1973. Eu fiquei 2 anos na Manaus Porto Velho e fui para lá no dia 16 de julho de 73. Eu peguei um avião em Manaus, mandei um barco antes, porque lá não tinha onde pousar. Aí eu mandei um barco com uma lancha. A lancha foi até Cachoeira Porteira. Eu descobri um acampamento 100 quilômetros abaixo, num lugar chamado Santa Patrícia, que era uma mineração que estava paralisada daquele Ludwig, aquele americano milionário que fez aquelas obras lá, lá no Pará. E aí pedi autorização para pousar no aeroporto deles. Mandei um barco com 20 mateiros e um topógrafo saindo de Manaus, descendo no Amazonas, subindo no Trombetas e rebocando uma lancha. E falei, eu vou pousar lá daqui a dia que vocês chegarem, me avisa com o rádio. E aí fui. No dia que eu ia, na véspera de eu ir, eu falei com a minha mulher, eu vou lá conhecer onde nós vamos morar. E vamos o Genaro, que vai construir acampamento, o piloto, vamos no BFB, e eu vou olhar, vou passar os 3 dias e volto. Ela falou, você vai com quem? Eu falei, vou o Genaro, eu e o piloto. O piloto vai me deixar lá, eu mandei a lancha vai me levar e eu vou ficar no barco. Você vai dormir no barco? Vai, eu também vou. Eu falei, mas como que você vai? Eu vou, você não vai dormir no barco? Eu vou. Eu vou. Peraí, você vai como, meu beijinho? Como é que você vai? Vai dormir aonde? Você não vai dormir? Tem um lugar lá para você dormir, uma rede? Tem. Eu também durmo. Olha que destemida mesmo, Eu falei, então tá. Companheira, né? Na hora de ir, minha filha tinha 7 anos, virou e falou assim, tinha 6 anos, não tinha nem 7. Eu não vou ficar sozinho, eu também vou. Mas eu vou, mas minha filha, você não tem. Onde a mamãe dormia, eu durmo. Eu falei, então bom. Então fui, peguei o avião no dia 16 de julho de 73. Saímos de Manaus, chegando no Rio Trombetas, esquina de Mapuera, como a gente falava, porque onde o Rio Mapuera entra no Trombetas, sobrevoamos, eu já tinha estudado com aerofotogrametria o local todo, e aí deu aquelas rasantes olhando, e eu falei, vamos fazer a nossa casa ali, o acampamento vai ser ali. Gente, com 9 anos de formato. Aí voltamos, pousamos lá em Santa Patrícia, conseguimos um caminhão, que lá estava meio abandonado, o caminhão nos levou até no porto, eu peguei a lancha, subi 2 horas de lancha até a Cachoeira Porteira. Cheguei lá, tinha um barco. E nós descemos, ficamos no barco, comendo no barco,
Minha mulher tomava banho de biquíni no fundo do barco com uma cuia, jogava a cuia no rio, jogava na água. Ficamos lá 3 ou 4 dias, andando no meio da floresta, ela andando comigo, junto com o mateiro e com o topógrafo. Falamos, aqui vai ser nossa casa, aqui vai ser o acampamento, aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Voltamos para Manaus, pegamos a lancha, pegamos um avião, voltamos para Manaus. E aí, final de 73, a gente morava em Manaus e eu ia toda semana para a Cachoeira. Ficava lá uma semana ou 2 e fomos começando a construir. E fizemos Cachoeira Porteira, fizemos perimetral, que parou, né? Nós fizemos o acesso e os trechos iniciaram e depois pararam por causa da crise do petróleo. Parou no final de dezembro de 75. E você... Nesse ínterim, Trombetas fez uma nova concorrência. E nós estávamos em segundo lugar, a Mendes estava na nossa frente. Quando eu soube que estava tendo a concorrência, eles me falaram, Trombetas vai sair, não sei o que lá. Eu soube que um canadense chamado Mr. Harry Hamilton era o chefe do projeto. E que ele estava lá em Trombetas. Mandei pedir um avião em Manaus, fui lá em Trombetas, disse lá, procurei ele, falei, eu estou ali no acampamento de Cachoeira Porteira, aqui 100 quilômetros acima, vim convidar o senhor para conhecer nosso acampamento, porque o senhor vai fazer uma grande obra, maior do que a nossa, mas você serve de base. Aí o Harry Hamilton foi lá, ficou encantado com o acampamento. Que ótimo. Ficou encantado com o que viu. Ele tinha feito uma obra na Guiana, uma mina de bauxita na Guiana, pela Alcan. E ele aí viu a... Nossa senhora, eu estou falando esse tanto de tempo, meu Deus. Nós estamos caminhando. Então vou terminar, vou encerrar. Aí ele viu a obra, ficou encantado, nós estávamos em segundo lugar, voltou para o Rio, e aí resolveu que ia dar a obra para nós, não ia dar para a Mendes. A Mendes ficou paciência conosco. Daí fizemos Trombetas, foi a maior obra da construtora na época, e eu fui ser o superintendente de Trombetas. E continuei. Fiquei na Amazônia muitos anos, vou resumir aí agora no final. Na Amazônia, eu estava na Amazônia depois de 10, 11 anos, construindo Balbina, que era hidrelétrica, uma série de estradas no Pará, e fiz a estrada para Serra Pelada, aquela primeira estrada para chegar em Serra Pelada, 100 quilômetros em 100 dias, sem projeto. Uau! E ligava assim, você tem 100 dias para fazer 100 quilômetros antes da chuva. E nós fizemos. E aí, nós ganhamos uma obra no Equador. A construtora já tinha ganho uma obra no Congo e tinha ganho uma obra na Bolívia. E os superintendentes não quiseram ir por causa das mulheres. As mulheres não quiseram ir nem para o Congo e nem para a Bolívia. E um dia eu estava em casa e aí me telefonam num sábado à noite. Quer falar com você, papai? Não sei o quê. O Luciano, que era o diretor aqui, formou comigo, meu colega, Luciano Figueiredo. Paulinho, nós estamos telefonando para saber o seguinte, nós ganhamos uma obra no Equador, estamos ganhando uma obra no Equador, queria saber se você topa ir para o Equador, para morar lá. Eu falei, vou pensar, vou falar que minha mulher está estudando aqui na faculdade, minha menina está na faculdade de medicina. Você precisa da resposta até quando? Não, pode falar com ela lá, eu espero no telefone. Aí, mas assim, eu falei, vai lá e fala com ela. Aí nós estávamos na beirada da piscina, tomando champanhe às 6 horas da tarde, na piscina lá em Manaus, sábado. Falei, Benzinho, então, convidando aí para a gente mudar para o Equador. Para quê? A construtora está ganhando uma obra lá, estão querendo um superintendente, mas tem que morar lá, porque o que estava indicado, a mulher disse que não ia. Aí eles falaram, então não vai. Então dessa vez não vai mais, vai quem morar lá. Ela virou para mim e falou assim, é para morar em Quito ou Guayaquil? Eu falei, peraí, Luciano, é para morar em Quito ou Guayaquil? É em Quito, que é a capital. É para morar em Quito. Então vamos. Eu falei, então vamos. Aí 3 dias depois o avião passou lá, me pegou, eu fui para o Equador, assinamos um contrato, e eu fiquei morando no Equador. Do Equador, por minha conta, eu resolvi abrir um escritório em Bogotá, abri um escritório em Lima, e aí a consultora me pediu para assumir a obra da Bolívia, porque o superintendente lá não estava indo bem, eu assumi a obra da Bolívia, e aí eu fui assumindo as obras todas, e abri um escritório na Venezuela, abri no Chile, e fiquei com 8 países. E morando em Quito, depois eu vim para Belo Horizonte. Não pude vir para Belo Horizonte, porque minha filha teve que voltar para Manaus, então eu morava em Manaus, trabalhava na América Latina e minha base era Belo Horizonte. E fiquei 4 anos nessa brincadeira, viajando 23 dias por mês. Minha mulher ficava doida, mas o que eu fazia? Pegava ela quando eu ia viajar muito, levava ela.
Então, ele me acompanhou muito por todo canto. E fizemos grandes amizades. No Equador, eu fiquei íntimo amigo dos presidentes da República, na Bolívia também. Porque, graças a Deus, eu tenho uma certa habilidade comercial e política. O Cício Duran, que era presidente do Equador, jantou na minha casa no Rio. E jantava comigo no Equador toda vez, quando eu chegava lá. O Hugo Banzer, da Bolívia, ficou meu amigo, eu frequentava a casa dele. Então, fiz amizade para todo canto. Né? No Chile, fiquei amigo do ministro de Energia, todo canto. Na Venezuela, não cheguei a ter amizades assim, de alto nível, porque mudou muito o governo. Mudou. Isso aí. Aí eu estava tranquilo, trabalhando na América Latina, era a única coisa que dava lucro na área internacional da Andrade, nós perdemos muito dinheiro, já tinha perdido 200 milhões, mas a América Latina era a única que ganhava. Todo mundo ganhava um pouquinho, 10, 15, faturava 80 milhões, 100 milhões de dólares, não era um negócio grande, mas dava lucro todo ano. Aí Portugal estava eles tinham comprado uma empresa em Portugal em dezembro de 88, outubro de 88. E nessa época, em 94, o diretor que estava lá já não aguentava mais, tinha perdido 36 milhões de dólares, e todo ano perdia muito dinheiro, e eles resolveram fechar a empresa. Aí o diretor, que era o Ildeu Olinto de Freitas, não sei se você conheceu ele, foi dono da EMPA aqui, o Ildeu me chamou e falou que o senhor não queria ir para Portugal, trocar com o Luiz Augusto. Eu cheguei em casa e falei com a minha mulher. Minha mulher estava com consultório de psicanálise montado e tudo. Ela ficou numa tristeza. Eu falei, se você quiser, você fica aí, eu vou e volto todo mês. Ela falou, não, de jeito nenhum, se você vai, eu vou. Então, fechou o consultório. Ficou numa depressão danada, 2 anos triste. Porque estudou anos e anos. Aí, fui para Portugal, em dezembro de 94, para ver a empresa. A empresa tinha perdido 36 milhões de dólares em 6 anos e devia 36 milhões, 18 nos bancos e 18 aqui. Ora, isso há 30 anos atrás era muito dinheiro. Jogar o dólar de lá para cá, bom. Aí eu fui lá, olhei, fiquei 18 dias e voltei e achei que a empresa era viável. Tinha que fazer uma opção de mudança. Vim falar com o Eduardo Andrade. No dia que eu cheguei, fui conversar com o Eduardo, ele falou, você foi para Portugal? Você está indo para Portugal? Eu falei, o Deus me pediu para ir. Por quê? Não, eu não estou de acordo. Nós vamos fechar as Agop lá, já combinamos que nós vamos fechar as Agop em fevereiro. A McKinsey já esteve lá, disse que a empresa é inviável. Eu falei, Eduardo, eu estive lá, eu vi o relatório da McKinsey, é uma bobajada. Aquilo foi feito por um menino que trabalhou na consultora até 1 ano atrás, saiu da consultora, foi para a McKinsey, um garoto de 24 anos, não conhece nada, não entende nada de Portugal, nunca viu uma obra na vida, ele era da área técnica. Nossa, Aí faz um relatório dizendo que a empresa é inviável. Nós estamos ganhando um trecho do metrô, estamos capazes de ganhar o aeroporto da Madeira. O serviço comercial está bem feito, a parte operacional está má. Acho que vai dar certo. Se não der certo, eu volto. Bom, se você voltar, não tem mais lugar para você. Eu falei, então eu aposento, paciência. Eu tinha 52 anos de idade. Aí eu fui para Portugal. E lá está até hoje. E falei com a minha mulher, falei assim, nós vamos para lá, e disse, bom, mudamos para lá, levamos mala de roupa, não é nada. Tinha lá o apartamento onde morava o diretor que estava lá, eu olhei o apartamento e falei, para mim tá bom, eu não tenho frescura, minha mulher não tem frescura. Ficar escolhendo, mudando, o apartamento tá bom, tá mobiliado, então é esse aqui, pronto. Ficamos lá, olhamos, voltamos embora para cá, passei as obras da América Latina, tinha muita obra, tinha 8 ou 10 obras, e fui embora para Portugal. E me instalei lá definitivo no dia 15 de fevereiro de 1995. E aí fiquei na Andrade Gutierrez lá até 2003. Em 2002, eu já estava 9 anos lá, 95 até 2002, e eu não estava aguentando mais, sabe, porque Andrade mudou muito, as pessoas tinham trocado, e eu já podia aposentar, e segundo me falaram, eu tinha direito a um prêmio muito grande, porque nós demos, no tempo que eu estava lá, eu paguei os 36 milhões de prejuízo, e demos 60 e tantos milhões de dólares de lucro. Então, em 97, eles tinham feito uma mexida na empresa e mandaram a Internacional toda embora. Dispensaram todo mundo. 12 diretores, só eu que fiquei. Foi um choque para mim, porque eram meus amigos. O Ildeu, que era o diretor-geral, era meu compadre. Quando ele me telefonou, falou, nós estamos saindo. Saindo como? Não, está todo mundo saindo da empresa. Eu falei, E aí? Não, só você que vai ficar. É isso. A McKinsey fez um estudo junto com o Sérgio Andrade, passaram por cima do Eduardo Andrade, mandaram todo mundo embora. O Sérgio, que era o presidente,
Foi uma lástima isso. Engenheiros da consultora que estavam lá há 30 anos, eu tinha 30 e tantos anos de casa. Nossa. Ô Paulo, nós vamos finalizar, a história é Aí longa, fiquei em Portugal, maravilhosa, estou lá até hoje. está lá até hoje. Mas eu E agora, Mas depois da Andrade você continua. Aí eu tive um convite para ir para Teixeira do Arte. Quando eu resolvi aposentar na Andrade, tive um convite para ir para Teixeira do Arte, que era a maior empresa portuguesa, porque eu tinha ligações com eles. Aí o presidente me chamou, se eu não queria ficar com eles. Aí eu acabei, falei, tá bem. Então perguntei a Aparecida, ela falou, vamos, tá. E aí ele me pediu para ir assumir nas empresas pequenas que estavam dando prejuízo. Então eu assumi uma pequenininha em Portugal, a Recolte, que era uma empresa de limpeza, lixo, etc. Aí eu comprei uma empresa para ele na Espanha, chamada GSC, que era também uma empresa de serviço, e aí assumi uma empresa de serviços imobiliários, etc. Fiquei como presidente de 3 empresas e administrador de uma outra de água. E fiquei com eles 10 anos. Depois, lá já estava na hora de parar também, porque lá tem um limite. Eu parei, vim para cá e comprei a EMPA, que era uma consultora aqui, que era do pessoal que tinha saído da Andrade em 97. Roberto. A EMPA no início era do Roberto Maluf. Roberto Maluf. O Maluf tinha vendido para o pessoal da Andrade, que saiu em 97. E aí eu comprei deles em 2007, porque a empresa estava muito mal. Aí eu vim cá e comprei a empresa. Fiquei como administrador não executivo. Fiquei até 2010. E aí em 2010 eu saí. E aí hoje toco a minha vida, andando pelo mundo, viajando. que ótima trajetória. Olha aqui. Agora você vai deixar uma mensagem para a engenharia mineira e nacional, pela sua experiência, por tudo que você conquistou, e para a questão do mercado de trabalho também, porque a engenharia parece que esqueceram um pouco da engenharia. É só para finalizar. Professor, primeira mensagem que eu posso dizer é o seguinte: a formação dos engenheiros brasileiros era a melhor possível, principalmente os da Federal e de algumas boas escolas. Eu levei depois 2 engenheiros daqui que me pediram, as esposas conhecidas da Andrade, e eu levei 2 para Portugal. Eles tinham formado em escolas piores, aí, mais simples. Eles não aguentaram 6 meses lá. Tive que mandar de volta porque nós começamos a passar muita vergonha. Eles não tinham o menor conhecimento de nada, porque o engenheiro português é muito bem formado. Os primeiros engenheiros que eram tradicionais da Andrade, que fizeram carreira na Andrade, fizeram estágio e tudo, que eram engenheiros de diversas escolas, principalmente da Federal, porque também tinha um problema. Para conseguir revalidar o diploma lá, tinha que ser da Federal, senão os outros era muito difícil. Então, os engenheiros eram muito bem preparados e muito dedicados. O engenheiro brasileiro todo que trabalhou comigo no exterior, era todo mundo muito bom. Eu não me lembro assim de ninguém, eu lembro de um ou outro que não deu certo, até um que não deu certo, veio para cá, acabou sendo diretor aqui, porque ele teve bom apoio aqui, tudo, mas, quer dizer, de uma maneira geral, a turma que estava lá era muito boa. E aí as empresas brasileiras no exterior eram realmente de primeiríssima linha. A Zagop, que era uma empresa muito pequena quando nós compramos, virou a segunda maior empresa de Portugal. Depois que eu saí, ela estava entre as 10. Quando eu saí, ela chegou a ser segunda consultora, não era total em faturamento, porque Teixeira do Arte tinha muitas outras coisas, mas em construção ela chegou a terceiro, parece. Mota, Teixeira do Arte, mas agora. As empresas brasileiras davam uma demonstração de capacidade. A Odebrecht foi um show por onde ela andou. Houve um erro nas empresas brasileiras, depois de uma certa época, de enveredar para outro caminho, achando que era mais fácil fazer as coisas na base da... Mas essa mensagem Mas a parte, até onde eu vivia, a empresa brasileira no exterior, que foi até 2004, as empresas eram muito bem sucedidas e tudo que fazia bem feito. Nós fizemos o Aeroporto da Madeira. O Aeroporto da Madeira foi das obras mais difíceis que você puder imaginar, porque é uma plataforma de 2 quilômetros dentro do mar. É um porta-aviões dentro do mar, com a fundação de 55 metros para baixo do mar e 65 metros para cima, com 150 metros de largura.
e 2,7 km para pousar um jumbo carregado, para pousar um 747. E nós conseguimos fazer isso, porque foi um consórcio, mas nós é que éramos os líderes. Nós é que lideramos. E quem estava conosco? SPI Batignolles da França e uma empresa portuguesa grande, que era a Óptica. Então, a nossa engenharia, ela tinha uma expressão técnica muito de forte, destaque muito hoje, forte, muito respeitada. que pode ser feito para a gente conseguir reverter isso. Pode. Eu acho, agora eu estou vendo que as empresas estão voltando a crescer, eu tenho conversado com as pessoas. Obviamente, um período grande da engenharia brasileira foi estragado achando que era mais fácil conseguir as coisas na conversa do que na técnica. Então, as empresas brasileiras perderam a competitividade. Então, hoje em dia, para competir está muito difícil, porque o mundo evoluiu. Nós paramos, o Brasil parou no tempo, nós sabemos disso. Tem 40 anos que nós estamos parados. Há 30 anos, há 40 anos, nós éramos mais avançados que a China. Hoje a China faz uma ferrovia de 450 quilômetros, chegando a 5.200 metros de altitude em 3 anos, de alta velocidade. Nós estamos aqui há 30 anos pensando como é que faz um trem de alta velocidade ligando São Paulo. Rio e São Paulo não consegue. Nós não temos capacidade de projeto. De viabilizar, né? Então, hoje, uma coisa que você sente é o seguinte: o mundo andou para frente. E o Brasil, que andou muito bem, por exemplo, nós tínhamos uma engenharia rodoviária excelente. Nós tínhamos um departamento de estradas de rodagem estadual muito bom e o federal excelente. Fizemos grandes rodovias. Poxa, professor, as rodovias que nós estamos dando hoje são as rodovias que o Juscelino construiu em 56. A estrada daqui até Juiz de Fora é a estrada que o Juscelino fez em 56. O que ela fez? Levou uma capa asfáltica, alargou num pedacinho aqui e ali, é a mesma estrada. Nós temos pontes e viadutos na BR-040 que tem 7 metros de largura. É uma coisa, a estrada vem com 14 e funila na ponte 7. Quer dizer, será que não tem ninguém que pensa que o mundo mudou? Ontem, eu gosto muito de ver as coisas pelo YouTube e vejo o que tem de bonito. Ontem eu estava vendo as 20 melhores pontes do mundo. Poxa vida, a Malásia, que era um país que há 30 anos não existia, tem uma ponte curva lá, de 3.000 metros de altitude, um negócio maravilhoso. As pontes que a China está fazendo, agora a Índia está fazendo uma ponte lá de 20 quilômetros. A China fez uma ponte agora de 55 quilômetros lá, saindo de Xangai, 55 quilômetros. E faz isso numa rapidez, uma coisa incrível. E nós paramos no tempo. Nós fizemos uma ponte Estagnamos. Eu acho que o Brasil estagnou por falta de competência, falta de boa vontade de governo de fazer serviço. O Maracanã foi construído em 2 anos e meio na base de pá e picareta. Tá certo? Eles foram reformar o Maracanã para o Campeonato Mundial de 2016. Eles gastaram 3 anos, quebraram a cobertura que era maravilhosa, que estava lá há 60 anos, fizeram uma emenda lá de acrílico, não sei o que lá, e não conseguiram acabar a tempo. O Paulo, nosso tempo... Desculpa, eu falei mais, eu pensei... nós temos a equipe de gravação que tem horário. Bom, vamos finalizar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a oportunidade de estarmos te escutando. Você tem muita história e é muito bom estar registrado. Adiantamos que isso vai ser colocado no YouTube para que as pessoas tenham acesso a toda a memória da Escola de Engenharia do FMG. Você vai estar lá. E estaremos lançando um evento aqui com as entrevistas no mês de fevereiro ainda, possivelmente. Se você estiver aqui, você será convidado. Eu estarei fora, vou para o Equador. Eu tenho negócio no Equador há muitos anos. Então eu vou estar lá entre 9 e 17. Tá bom, mas você será comunicado. Agradeço em nome de todos, agradeço mais uma vez o CREA-MG, a Consuelo está aqui nos acompanhando, a diretoria e a equipe de produção. Muito obrigado. Para realizar esse evento. Muito obrigado. Por ter alongado.